Nós damos início, neste momento, à segunda semana do nosso seminário Brasil Século XXI, dedicada à discussão das perspectivas da economia brasileira. Eu gostaria de relembrar o sentido geral deste seminário nestas 6 semanas que estamos realizando, desde o mês de julho até o mês de dezembro, em que tivemos, na primeira semana, uma análise das tendências mundiais em economia, em sociedade, em política, ciência e tecnologia, e que serviram como uma espécie de introdução, um panorama geral para o que nós vamos tentar aprofundar nestas 5 semanas que seguem, iniciando com a presente semana em que vamos debater as questões da economia brasileira. Eu acho que o sentido geral que nós procuramos dar ao seminário, de afastarmos da discussão do dia a dia e procurarmos identificar as tendências de evolução recentes e as suas projeções futuras. No caso da economia, ganha uma oportunidade talvez maior que nas outras áreas. Maior porque, no passado, justamente nós tínhamos, em pleno desenvolvimento quase permanente no Brasil, um grande debate sobre as questões estruturais, sobre as tendências de evolução, sobre as projeções futuras da economia brasileira. Esse debate foi importante na década dos 50, de 60 e de 70, inclusive, e esse debate acabou gerando ou influenciando propostas de política de desenvolvimento que foram implementadas com êxito no passado, foram essas mesmas políticas reavaliadas. Enfim, nós tínhamos no Brasil uma tradição do debate estrutural, do debate de médio prazo em economia. Isto se perdeu na década de 80, sem dúvida se perdeu. Nós ficamos fechados nas questões eminentemente conjunturais, afogados pela dimensão do problema da dívida e da inflação, e mesmo o problema da dívida e da inflação, especialmente o problema da dívida, nós perdemos o hábito de discuti-lo numa perspectiva também de médio prazo. A Unicamp me parece que cumpre um dos seus objetivos como uma universidade pública, ao procurar se afastar do dia a dia, se afastar das questões conjunturais, de como a negociação da dívida se faz hoje, ou como poderia ter sido feita ontem, etc., para uma reflexão de médio prazo sobre as perspectivas da economia brasileira. Me parece que este é o sentido maior do que a universidade pode fazer na sua contribuição, uma contribuição crítica ao desenvolvimento da sociedade na qual se insere. O que nós esperamos dessa semana? No fundo, discutir a questão do desenvolvimento, retomar a velha questão do desenvolvimento. E me parece que hoje, e os senhores poderão, no programa que foi distribuído, talvez identificar essas questões ao longo de toda a semana, me parece que hoje discutir a questão do desenvolvimento envolve dar resposta a pelo menos 3 questões básicas. A primeira delas é tentar entender como será possível crescer em meio às atuais mudanças radicais na estrutura produtiva e de padrões de financiamento internacional. Assistimos, como ficou patente na discussão da primeira semana, à reagrupação dos blocos de comércio a nível internacional, a um crescimento extremamente dinâmico do comércio a nível internacional, baseado em novos produtos ou novas tecnologias adotadas em produtos aparentemente tradicionais, e nos defrontamos
com uma situação em que aparentemente estamos sendo relegados a uma posição marginal na evolução do comércio internacional. Depois de termos, ao longo deste século, analisado, discutido e estudado a inserção do Brasil como economia primária exportadora, dentro de um modelo de divisão internacional do trabalho, em que os países do terceiro mundo, hoje do terceiro mundo, cumpriam uma parte importante da tarefa produtiva a nível internacional, produzindo e exportando os produtos primários. Passamos por uma etapa dita de substituição de importações. Fomos capazes, a partir dos anos 60, de combinar a substituição de importações com a exportação de manufaturas. E, neste momento, observamos que todos os nossos produtos de exportação têm, enquanto tais, condições marginais no comércio. E estamos, talvez, uma das possibilidades que enfrentamos é a de termos uma participação muito menor do que em qualquer outra etapa do desenvolvimento da economia a nível internacional. Por outro lado, a situação do endividamento externo da maioria dos países do terceiro mundo revela um esgotamento das fontes externas de financiamento, um esgotamento do padrão de financiamento internacional, de sorte que, quando muito, talvez possamos esperar para os próximos anos cessar a transferência de recursos das economias do terceiro mundo para as economias credoras, para os países credores, de forma a zerar a transferência de recursos que atinge proporções significativas do produto. É preciso constatar que já realizamos, não apenas o Brasil, mas grande parte dos países devedores, um esforço grande de ajustamento e que não significa que daí se depreenda o equacionamento do problema da dívida externa, ao contrário. A situação, portanto, a nível internacional, coloca condicionamentos e constrangimentos totalmente novos para o desenvolvimento da economia, e a resposta que economias como a brasileira, especialmente a economia brasileira, deverá dar, equivale, obviamente, a definir um novo padrão de produção, uma nova política industrial, num sentido amplo, não apenas da indústria manufatureira. Significa definir o que produzir, com que tecnologia produzir, o que exportar, o que significa também redefinir as relações do capital nacional e o capital estrangeiro, redefinir e rediscutir questões como a reserva de mercado, etc. A segunda grande questão que me parece deverá estar por trás, deverá emergir dessas discussões, é responder à pergunta de como crescer dentro de um quadro de tamanha disparidade social e de iniquidade social como nós estamos vivendo hoje no país. Temos certamente a pior distribuição de renda do mundo, o que tem implicações não apenas sociais, mas econômicas também, porque, obviamente, existe uma solidariedade entre a estrutura produtiva e o padrão de distribuição de renda na sociedade que convivem dentro da mesma sociedade. Tivemos um exemplo bastante recente de como medidas de distribuição de renda que tiveram um impacto muito positivo, mas não foram nada revolucionárias, como, por exemplo, durante o Plano Cruzado, significaram uma desestruturação, um desbalanceamento extremamente notório entre estrutura de demanda e estrutura de produção. Gerou-se escassez, gerou-se falta de produtos a partir de um esforço de redistribuição
importante, mas certamente que não deveria ter tido as consequências numa estrutura produtiva mais organizada, mais forte. Rediscutir a distribuição de renda significa, me parece, rediscutir dois pontos fundamentais. Rediscutir o papel do Estado no atendimento das necessidades sociais da população e significa rediscutir a política de salários. Política de salários que faz muito tempo não se discute, a não ser do ponto de vista do seu caráter ou do seu impacto inflacionário. A discussão que nós tínhamos desenvolvido durante a década de 70 sobre política de salário, estrutura de salários, numa perspectiva de médio prazo, foi completamente abandonada nos anos 80. A terceira grande questão significa responder à pergunta de como crescer com a limitação do padrão de intervenção e financiamento do Estado. Assistimos e tivemos essa oportunidade de discutir, durante também a nossa primeira semana do seminário, ao surgimento de um novo liberalismo a nível internacional, e cabe perguntar se esse novo liberalismo, que é discutido em relação aos países centrais, tem qualquer aplicabilidade no caso de economias como o Brasil. É óbvio que esgotamos um modelo de intervenção do Estado. Isto se revela hoje na falta de capacidade de investimento por parte do Estado, se revela em fatos como o que, se somarmos o que o Estado gasta com o pessoal mais o serviço da sua dívida, isto sobrepassa a arrecadação do Estado, o que significa que o Estado não tem nenhuma capacidade de gasto, qualquer gasto autônomo. Obviamente, me parece, não se trata de propor a retirada do Estado, mas a redefinição do papel do Estado. E me parece que aqui também podemos identificar 3 áreas de atuação prioritária. Em primeiro lugar, eu acho que é preciso concentrar no que é prioritário. Aquilo que não pode ser feito pelo setor privado. E destacaria os investimentos que não podem ser realizados pelo setor privado, porque não são rentáveis, e que são necessários ao desenvolvimento da economia. E, em segundo lugar, os gastos em setores estratégicos. E destacaria dentro desses os gastos em ciência e tecnologia, os gastos em educação básica e os gastos em saúde. Em segundo lugar, é preciso exigir do Estado o aumento da eficiência. E, em terceiro lugar, é preciso exigir uma maior e melhor arrecadação de impostos. Melhor, não no sentido apenas da eficiência da máquina produtiva, da máquina de arrecadação, perdão, mas melhor no sentido de tributar as camadas de renda que têm capacidade de pagamento. Nós temos uma estrutura tributária regressiva e é preciso encontrar os mecanismos de tributar quem pode ser tributado. Obviamente, porém, a questão do Estado não será resolvida sem o equacionamento do problema do seu endividamento. Endividamento externo e interno. Hoje, a dívida externa é pública. E hoje, a dívida interna assume proporções quase tão graves quanto o do endividamento externo. São essas questões que, me parece, vão estar por trás das discussões que realizaremos nesta semana. Obviamente, não pretendemos uma resposta a todas essas questões, nem sair daqui com receitas de políticas governamentais que possam ser aplicadas na semana que vem. Pretendemos uma discussão em que as ideias floresçam, em que as ideias possam, no futuro, ser transformadas em novos debates, que as ideias possam, no futuro, ser transformadas em estudos mais aprofundados e que, no futuro, sim, talvez possam ser transformadas em políticas de governo. Quero dizer que este esforço que nós estamos realizando a nível da discussão das perspectivas da economia brasileira não é o primeiro que esta universidade realiza no último ano. É o terceiro esforço, os outros 2 foram
debates e discussões internas ao nosso Instituto de Economia, mas já em outubro do ano passado realizamos um seminário muito semelhante a esse, interno, para discutir exatamente essas questões. E no primeiro semestre tivemos uma discussão de caráter mais teórico. E, portanto, me parece que estamos caminhando justamente, cumprindo o papel de uma verdadeira universidade no sentido de repensar essas questões importantes para o desenvolvimento do país. Eu vou passar a coordenação dos trabalhos ao professor Mário Poças, que é o coordenador, o organizador desta semana de debate, para que possamos, então, entrar no primeiro tema da discussão. O professor Paulo Renato já desenvolveu o suficiente a respeito dos temas básicos que vão ser objeto de discussão nesse seminário. Eu gostaria apenas de enfatizar o fato de que esta reunião, este seminário, é extremamente oportuno em função da preocupação predominante entre os economistas com as questões de curto prazo. A preocupação com os problemas estruturais e os problemas de médio e longo prazo tem se afastado progressivamente do horizonte de preocupações dos economistas, em parte por um viés profissional, em parte, mais significativa talvez, em função das demandas que a sociedade coloca aos economistas como profissionais e como indivíduos dotados de um saber específico, que é particularmente importante em épocas de crise como essa que a gente vive. Essa retomada da perspectiva de longo prazo é particularmente auspiciosa, no caso da iniciativa da reitoria e da Unicamp, pelo fato de que grande parte dos fundadores do Instituto de Economia da Unicamp são oriundos de uma tradição estruturalista, cuja origem, como todos sabem, é a CEPAL, e, portanto, nada mais adequado do que se proponham reabrir esse espaço fundamental de discussão das questões estruturais e de longo prazo. A temática do seminário, ao longo dos 5 dias que o compõem, justamente aponta para esses problemas estruturais que se considera estarão presentes em qualquer horizonte minimamente pensável do nosso futuro. As questões de conjuntura, naturalmente, não podem ser eliminadas totalmente, é impossível. Nós estamos o suficiente mergulhados nos problemas da crise para que possamos ignorá-la nas suas dimensões imediatas olimpicamente. Mas é claro, por outro lado, que todo esforço será feito no sentido de tentar enxergar as perspectivas por trás desse nevoeiro que a crise coloca. O seminário será aberto pelo tema que me parece pré-condição dos demais, que é a análise da inserção da economia brasileira na economia mundial, tanto no seu aspecto produtivo, tecnológico, quanto no seu aspecto financeiro. É impossível pensar o futuro econômico do país sem pensar, antes de mais nada, nessas questões que balizam as possibilidades de expansão, de crescimento do país, sem o que não se terá tampouco perspectivas para as outras dimensões que não as estritamente econômicas, tais como as questões relativas aos problemas sociais e à pobreza e as questões regionais, que também serão objeto de discussão nesse seminário, no penúltimo dia. Como disse o reitor, não há preocupação conclusiva. Não se pretende extrair daqui diretamente propostas de implementação prática imediata. Isso seria totalmente ilusório. Acho até que a proposta deve ser encarada de uma forma oposta. Isto é um espaço para reflexão, onde se considera mais importante formular adequadamente e sistematicamente as perguntas relevantes do que lhes dar respostas precipitadas. O tema desta manhã, que é a inserção brasileira na economia mundial, será desenvolvido da seguinte forma. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos,
presidirá a sessão, o Dr. Marcílio Marques Moreira, que temos a honra de receber aqui. Fará uma exposição inicial, abrindo o tema, e será seguido pela exposição do Dr. Cláudio Fristac, economista do Banco Mundial, e em seguida pela professora Maria da Conceição Tavares, do Instituto de Economia Industrial da UFRJ, do qual é diretora. Faremos um breve intervalo para café, realmente breve, dado o adiantado da hora. Em seguida, o professor Paulo Nogueira Batista Júnior, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, fará alguma apreciação de 30 minutos. Os expositores terão 40 minutos máximo para expor. Após a intervenção do debatedor, teremos um retorno aos expositores para uma eventual réplica e, finalmente, a abertura dos debates ao público. Dito isso, passo a palavra ao embaixador Marcílio Marques Moreira para a sua abertura. Obrigado. Gostaria de agradecer ao professor Paulo Renato e Mário Poças a oportunidade de vir aqui à Unicamp discutir um tema que me é tão caro. Eu acho que a universidade está de parabéns por esse esforço de olhar para o futuro e procurar discutir, repensar, refletir sobre o papel do Brasil nesta economia, nesta realidade mundial do século XXI. Eu acho que, ao fazer isso, estão cumprindo uma responsabilidade precípua da universidade, da academia. E, embora seja a primeira vez que venho aqui à Unicamp, e eu faço com muito orgulho, devo dizer que me sinto um pouco em casa, uma vez que quase todos os integrantes desse painel de hoje são pessoas com que eu tenho tido o prazer e a oportunidade de discutir este tema e temas correlatos, no mínimo desde meados da década dos 70. Nos seminários do ILDES, em Angra dos Reis, onde estava o reitor Paulo Renato, em Nova Friburgo, no Sumaré, na PUC, no IERJ, professora Maria Conceição Tavares, o Paulo Nogueira Batista, não o Cláudio, que eu não tinha ainda tido a oportunidade de conhecer, mas o Pedro Malan, que ele, de certa maneira, hoje aqui veio substituir. E é muito interessante até ver a evolução da economia mundial e a evolução do Brasil desde então. Mudamos muito. Mudou o Brasil e mudou o mundo. E acho que por isso é que é tão importante voltar a esse esforço de reflexão de que nos falou o professor Paulo Renato. E vou procurar fazer esta introdução, inclusive a pedido dos organizadores, dada a ausência imprevista, justificada de outro companheiro de debates, o professor Luciano Coutinho. Eu vou procurar exatamente enfocar esses dois parâmetros do nosso debate de hoje. No que nós mudamos e no que o mundo mudou e como. Começando com o Brasil, politicamente, desde essa época, meados da década de 70, nós mudamos politicamente, sobretudo porque nós nos tornamos a terceira democracia no mundo. Acho que há pessoas que não se dão conta realmente do que isto significa, do que significa ser a terceira economia, a terceira democracia do mundo, o que realmente é algo extremamente
de dimensão difícil até de pensar. Depois da Índia e dos Estados Unidos, nós nos tornamos, mal ou bem, em poucos anos, na terceira e numa das, em termos de debate, das mais abertas democracias do mundo. Isso, evidentemente, nos trouxe muitos problemas, mas nos trouxe enormes oportunidades. Inclusive a oportunidade de uma imagem muito melhor no exterior. Para um embaixador do Brasil, por exemplo, no exterior, muito mais confortável representar uma grande democracia do que ter que se defender de ser um regime autoritário e por quê, etc. Isso me dá, por exemplo, uma alavancagem muito maior lá no exterior e dá ao Brasil realmente uma oportunidade muito maior de integração no mundo. E é interessante esse aspecto porque, nessas últimas décadas, a política externa brasileira, ela, de certa maneira, estava mais avançada do que a política interna. Agora, nesses últimos 3 anos, nós tivemos que nos debruçar, sobretudo, sobre o campo interno. Mas, até então, até 85, a nossa política externa, vamos tomar 3 exemplos de avanço da política externa sobre a interna. Por exemplo, o Brasil manteve a ideia do desenvolvimento como um projeto planejado no campo externo. Continua a defender isso nos fóruns internacionais, na UNCTAD, na GATT, no Banco Mundial, enquanto aqui internamente, quando nós externamente estávamos defendendo uma nova ordem econômica internacional, internamente, no começo da década dos 80, estava se instaurando no Brasil uma grande desordem econômica interna. Enquanto nós estávamos continuando a defender a ideia de um planejamento para o desenvolvimento, o ministro do Planejamento no Brasil considerava uma semana como uma coisa de longo prazo. E um Plano Nacional de Desenvolvimento tinha como único número aqueles que indicavam as páginas. De modo que isso mostra o grande divórcio que havia entre política externa e o avanço da política externa sobre a interna. No campo político, nós defendíamos um pluralismo político, reconhecemos e mantivemos boas relações com a União Soviética, com Angola, com a China, enquanto internamente mantínhamos na clandestinidade diversas e importantes correntes políticas por mero sectarismo ideológico. E, finalmente, no campo social, nós defendíamos no exterior a busca da justiça como princípio orientador das relações econômicas internacionais e do diálogo norte-sul e de uma nova ordem econômica, enquanto internamente o governo escamoteava, se não acentuava a dívida social com os deserdados do fruto do progresso, que, aliás, como disse o professor Paulo Renato, ainda é a maior hipoteca, apesar sobre uma melhor inserção do Brasil no mundo. E no Brasil, o Sul se recusava a dialogar com o Norte e Nordeste. Hoje, isso está começando a mudar, de modo que temos que não só repensar a nossa economia, a nossa política interna, mas também a externa, e este é um momento importante para essa reflexão. E no que mudamos economicamente? Porque nós atingimos uma massa crítica que nos coloca no limiar de uma nova realidade e dimensão econômicas. O PIB atingiu, há várias maneiras de calculá-lo em dólares, mas deve ter atingido ou até ultrapassado os 300 bilhões de dólares, e em termos per capita, os 2.000 dólares por ano. A população já tem mais de 140 milhões de habitantes,
o que constitui o mercado econômico, apesar dessa desigualdade, e uma geração crítica também, de uma massa crítica cinzenta, extremamente importante, apesar do hiato negativo em termos de educação universal, de que também falou o professor Paulo Renato. Eu acho que quando se fala em competitividade internacional, acho que aí também é o nosso calcanhar de Aquiles, é o baixo nível educacional da população brasileira, infelizmente, que torna a nossa competitividade internacional tão difícil, mais de qualquer outro elemento, seja taxa de câmbio ou tipos de incentivos fiscais ou outros. Finalmente, nós nos transformamos de uma sociedade rural numa sociedade urbana, de uma economia agrária em uma economia predominantemente industrial, cuja diversidade e complexidade se reflete muito, até às vezes espantosamente, na nossa pauta de exportações. Por exemplo, nós somos 72% urbanos hoje em dia, exportamos 72% de produtos industriais. E também, evidentemente, mudou com isso a nossa pauta de importações. Agora, como mudou o mundo, já que nós mudamos tanto? Bom, nós tivemos um processo, um fenômeno extremamente importante que Pierre Rasseneur, o grande politólogo francês, chamou de declínio competitivo dos dois polos interimperiais. Quer dizer, um declínio tanto dos Estados Unidos, fenômeno que vem sendo estudado por Roberto Gilpin, que aqui esteve presente, por Paul Kennedy, por Richard Rosenkrantz, criando toda uma escola de declínio, meio spengleriana, é verdade. E tivemos também o declínio relativo da União Soviética, de modo que aqueles países que continuam a monopolizar o poder político, militar e nuclear, que continuam a monopolizar o poder de destruir o mundo, estão perdendo na corrida econômica. Os Estados Unidos, sobretudo, em relação ao polo asiático, e a União Soviética e seus satélites em relação ao mundo todo, estão perdendo as suas, digamos, as parcelas que detêm da produção econômica mundial. Se nós tomarmos, digamos assim, um pouco a geografia assim, do mundo, nós vamos ver que há nitidamente um deslocamento de que ainda falaremos daqui a pouco. Na União Soviética, também, como está havendo nos Estados Unidos, essa escola do declínio, isso levou a toda uma reflexão dos dirigentes e levou à perestroika e ao glasnost, e, no fundo, a detente tem esse lastro econômico, em que os dois países interimperiais devem ter chegado à conclusão que havia uma disjunção entre poder econômico e poder militar, e que seria extremamente custoso para eles continuar na corrida econômica com os enormes gastos militares, de modo que, com isso, realmente eles optaram por uma distensão leste-oeste e, fenômeno mais recente ainda, está havendo concomitantemente um fenômeno bastante generalizado de desarmamento dos conflitos regionais, seja no Afeganistão, Irã, Iraque, Campucheia, Angola e Namíbia, e quem sabe, se no futuro próximo, até mesmo a América Central. Isso tudo é acompanhado pelo deslocamento do epicentro do sistema mundo, se nós tomarmos a categoria do Wallenstein, ou das economia mundo, nas categorias do Brodel, do leste para o oeste,
atravessando o Mediterrâneo, o Atlântico, agora com centro de gravidade no Pacífico. Então, esse centro de gravidade, ele se desloca, se descentra, ainda não encontrando, entretanto, um foco. A situação ainda de reconfiguração do mundo, digamos, ainda está meio fora de foco. Porque se nós tomarmos mesmo as projeções da OECD, por exemplo, para as fatias, excluindo a União Soviética, que tem menos de 10%, mesmo com seus satélites, nós vamos ver que os Estados Unidos ainda, e os Estados Unidos aí, ou melhor, a massa norte-americana, que incluirá com o Tratado de Livre Comércio o Canadá, e possivelmente o México e certamente os países do Caribe, manterá uma fatia mais ou menos de 30%. A Europa também está num declínio relativo, ficará também em cerca de 30% e se unirá mais em torno do ano de 1992, que é o ano-chave para a Europa. Enquanto que a parcela que cresce é a parcela da Ásia. A parcela da Ásia, centrada no Japão, a capitalização da Bolsa de Tóquio já ultrapassou de bastante a capitalização dos outros dois centros financeiros do mundo, que são Nova York e Londres, ou, se quiser, Londres, Frankfurt, Paris, Milão. Embora, em termos de produção, mesmo projetando para o ano 2000, o Japão, os chamados 4 tigres, mas o que eu acho mais importante, e acho que é menos enfocado aqui, é o crescimento extraordinário e surpreendente nos últimos quase 20 anos, dos 3 países da ASEAN, quer dizer, Malásia, Tailândia e Indonésia, que são países de muito maior potencial do que esses 4 grandes tigres, porque aí não há aquela disjunção entre mercado produtor e mercado consumidor, e os 2 grandes da Ásia, a China e a Índia. Se nós tomarmos, como fez a OECD, esses 2 países juntos, que contam com cerca de 1/3 da população do mundo, esses 2 países juntos, de 73 a 86, cresceram a uma taxa cumulativa real de 8,2%. A China já tem um produto bastante maior que o Brasil, deve estar se aproximando dos 500 bilhões de dólares, e a Índia está se aproximando muito rapidamente do produto brasileiro. E aí realmente se tem mercados extremamente grandes em sua dimensão, um mercado de 1 bilhão de pessoas, o outro de 800 milhões, uma massa crítica de educação, inclusive de investimento em ciência e tecnologia extraordinária. Os 2 países dominam já todo o ciclo nuclear, inclusive a bomba a bomba de hidrogênio, e estão começando a também dominar a tecnologia dos satélites. E, por exemplo, a Índia, hoje em dia, é um dos centros geradores mais dinâmicos em termos de software, de logiciário, da parte de computadores. É um fato também que é pouco conhecido, mas hoje em dia, talvez um dos países mais competitivos nesse campo, até mesmo deslocando e competindo de uma maneira muito agressiva com os Estados Unidos, é a Índia. De modo que eu acho que essa realidade da Ásia, que vai além do Japão e vai além dos 4 tigres, eu acho que realmente é algo que se tem que levar em conta,
porque é um deslocamento extremamente pesado, e nós, Brasil e América do Sul, como a Argentina, por exemplo, que são os países periférico-atlânticos, realmente podemos ter esse periferismo extremamente acentuado, caso não encontrarmos outras maneiras de nos entrelaçarmos. Esse deslocamento, vamos dizer, ele está, ao mesmo tempo, combinado com a formação de blocos, que já foi aqui citado na semana de debates anteriores, e o professor Paulo Renato também citou esse fenômeno, com a Europa se unindo em 92, até mesmo talvez com uma moeda ou com um banco central comum, e as comunidades rapidamente absorverão a área de livre comércio, e os países ainda neutros, como a Suíça e a Áustria. A África, agora com a adesão de Angola a Lomé 1, 2 e 3, está toda ligada umbilicalmente com a Europa. Só estão fora hoje Namíbia e África do Sul, não porque eles não queiram, mas porque a Europa não quer. Mal ou bem, a União Soviética e seus satélites estão tentando o seu ato de reconstrução e de revitalização, e tem ali laços privilegiados. O Canadá está terminando de ratificar o seu acordo de livre comércio com os Estados Unidos, e a maior corrente de comércio do mundo é aquela entre o Canadá e os Estados Unidos, e o México está sendo atraído de uma maneira, acho que avassaladora, pelo seu irmão do Norte, comercial e economicamente, o que não quer dizer que o vá fazer também de uma maneira política. Talvez até possa ter maior liberdade política. Enquanto ocorre esse deslocamento e essa formação de blocos, nós temos um fenômeno paralelo, que é a globalização, certamente, dos mercados de capitais, dos movimentos de capitais, que hoje já superam os movimentos comerciais em um fator de 15 a 20 vezes, embora isso esteja ocorrendo com desequilíbrios enormes, desequilíbrios que se conhece de balança em conta correntes dos Estados Unidos, ligado ao seu outro desequilíbrio gêmeo, que é o desequilíbrio fiscal, desequilíbrio dos Estados Unidos com o Japão, com a Alemanha, com os 4 tigres, o desequilíbrio enorme da dívida externa, de modo que, apesar desta globalização dos movimentos de capitais, ela não está ocorrendo simetricamente. Mas, de qualquer maneira, das globalizações, me parece que é a mais permeável em todo o mundo. Está havendo também uma globalização da produção ligada a isso, uma globalização do comércio, mas aí muito em termos de blocos. Se pegar a Europa, por exemplo, que é a grande área ainda comerciante do mundo, 60% desse comércio é feito intra-Europa e só 40% para fora da Europa. E quando eu falo que a Europa é a grande comerciante do mundo, se tomar, por exemplo, os fatores, exportação e importação em relação ao produto, no Japão vai se encontrar um fator apenas de 16% do GNP, quando o Japão normalmente é considerado um grande país exportador, export-oriented, etc., quando realmente é muito mais introvertido do que se pensa, enquanto na Europa essas proporções chegam, na Alemanha, a 36%, em muitos países ficam aí entre 25% e 35%. A globalização, então, na área de comércio, ela está se dando muito entre os blocos,
e, por sua vez, criando conflitos intra-blocos, quer dizer, e criando conflitos interblocos, que são os grandes conflitos, por exemplo, entre os Estados Unidos e o Japão, entre os Estados Unidos e a Europa. Não se sabe exatamente o que vai acontecer. Um dos cenários até possíveis, e é o cenário que a Europa mais teme, seria aí uma aliança Estados Unidos-Japão para combater a Europa, mas pode também sair de uma outra maneira, ou podem realmente esses três polos econômicos, comerciais, tentarem cada um se manter mais ou menos fechado. E aí, nesse caso, o Japão, que gostaria de fazer um acordo como o Canadá fez com os Estados Unidos, nesse caso, o Japão já está começando a investir pesadamente em toda a área do Pacífico, muito além, eu digo, desses 4 tigres, mas também na China, também iniciando com a Índia, na Indonésia e na própria Austrália. Então, realmente aí se teria um centro muito grande, alguns países ainda com problemas, que é o problema, são as Filipinas, que é interessante que é o único país, digamos, asiático latino e que convive conosco e alguns dos nossos problemas, inclusive o problema da dívida externa e o problema da crise do Estado. Então, nós temos, digamos, essas configurações aí macro realmente extremamente preocupantes, porque o comércio está se adensando intrablocos. E nós, América do Sul, somos uns poucos, mais do que a América Latina, porque acho que a América Latina do Norte ela será atraída para o mercado norte-americano. A América do Sul fica aí como uma espécie de um apêndice do mundo, com uma certa vocação periférica marginal, o que seria realmente extremamente grave num momento em que é muito importante que o Brasil dê um salto qualitativo. Marcante nessa globalização da economia mundial é um dos elos que não está globalizado, que é o elo do trabalho. Ao contrário do século XIX, em que os imigrantes europeus foram para a Europa, para a América do Norte, sobretudo, mas também para a América do Sul, inclusive o Brasil, hoje não existe esta válvula de escape e realmente isso introduz em todo o quadro um traço de rigidez muito grande, inclusive por razões econômicas. Por exemplo, o grande desequilíbrio da Europa é o desequilíbrio do desemprego. Enquanto os Estados Unidos criaram nos últimos 10 anos 20 milhões de empregos, a Europa criou 700 mil. A Europa tem um índice de desemprego ainda acima de 10%, os Estados Unidos está com 5% apenas. Por outro lado, por causa das tendências demográficas, algumas sociedades estão envelhecendo muito rapidamente. É o caso do Japão, por exemplo, está envelhecendo muito rapidamente, ou então, por falta de mercado, elas estão realmente perdendo em vitalidade. É o caso de Taiwan. Taiwan, em termos estáticos, tem hoje as maiores reservas do mundo, 75 bilhões de dólares, mas sua taxa de investimento caiu para abaixo de 15%, enquanto a taxa de investimento, por exemplo, da China está em 38%. Finalmente, vamos ter, acho que no século XXI, já que estamos falando do século XXI, alguns temas em que eu acho que o Brasil teria que estar preparado, inclusive em termos de debate, porque são temas que nos dizem respeito muito, muito diretamente, e que nós temos assumido, sobretudo até hoje, uma posição defensiva, quando nós somos os maiores interessados em resolvê-lo, que é o problema da ecologia,
porque no momento que nós perdemos as vantagens comparativas, que eram, por exemplo, o trabalho barato ou as matérias-primas, nós temos um patrimônio que esse é insubstituível, e esse é um patrimônio cujas cotas estão em ascensão, digamos assim, na Bolsa Mundial de Valores, que são as florestas tropicais, 30% das florestas tropicais do mundo, só na Amazônia 20% da água potável do mundo, de modo que acho que isso a diversidade genética é uma coisa espantosa, temos 50% das espécies do mundo no Brasil, de modo que isso é um patrimônio nosso que acho que nós precisamos saber explorar, porque pode ser um constrangimento ao nosso desenvolvimento, de certa maneira, em alguns casos, no Banco Mundial já o está sendo, mas pode ser uma enorme oportunidade também de realmente nós usarmos isso como um trunfo enorme que temos na mão, e é um trunfo 100% nosso. Outro tema que acho que vai aparecer vai ser o problema do tráfico das drogas, que é um problema que está se globalizando. E entre digamos, os aspectos mais positivos, mais ligados, por exemplo, a esse da ecologia, está uma enorme globalização também da geração científico-tecnológica, os grandes, enormes pulos que estão sendo feitos na área de computação, por exemplo, com os computadores de quinta geração, os computadores ultra rápidos, os novos materiais, os avanços na comunicação, nos transportes, diminuindo muito a importância da geografia em termos de localização, e os avanços na biogenética. E se nós fizermos uma conjugação entre avanços em biogenética e patrimônio genético que nós temos, isso pode realmente ser algo inteiramente incomensurável em termos de patrimônio. Enfim, para concluir, enquanto a América Latina, no momento, enfrenta o desafio em que ajustamento estrutural, desequilíbrios macroeconômicos, limites sociais e políticos e quase colapso do Estado se entrelaçam, a América Latina, e sobretudo a América do Sul, tem de procurar repensar, redefinir a sua inserção no mundo para não ficar à margem dos grandes fluxos e das megatendências do mundo. E o próprio Brasil, depois desta pausa de introspecção necessária, natural, para permitir ao país concentrar-se na tarefa prioritária de consolidação democrática e reforma institucional, que todos esperamos esteja chegando perto de uma conclusão feliz, ou no mínimo razoável, e depois do reordenamento do quadro econômico e financeiro, em que sobressai a crise sem precedentes do Estado, crise, os historiadores apontam talvez só duas crises parecidas, talvez a crise da regência e a crise do encilhamento no início da República, mas esperamos, porque acho que o Brasil, mal bem, também tem enormes problemas, mas também tem um enorme potencial. E eu acho que nós estamos chegando ao fundo do poço, e eu tenho esperança que nós estejamos começando a sociedade está começando a mostrar sinais de reação, e essa reação tem, inclusive, que passar necessariamente por uma formação de um consenso maior, uma formação de ao menos, esforço de reflexão e de cooperação que se baseia um pouco naquele apelo que Tancredo Neves nos deixou de não nos dispersarmos. Eu acho que a fragmentação que existe hoje em dia, que talvez seja um pouco fruto exatamente do fato de que demandas e contrademandas subiram muito rapidamente ao terminar a repressão e ao ser discutida a reinstitucionalização do país através da Constituinte,
eu espero que agora se possa ter aquele, não uma uniformidade, mas sim aquele consenso sobre as regras de jogo que é indispensável para que a democracia possa realmente provar que é um sistema muito superior a qualquer outro, inclusive em termos de administração econômica. De modo que eu acho que é muito importante que a Unicamp tenha se decidido, nesse momento, debruçar-se sobre essa tarefa de repensar, de discutir, de redefinir a adequada inserção do país na economia mundial, levando em conta as realidades do país, as aspirações novas da sociedade e, por outro lado, a verdadeira uma mutação que está ocorrendo na economia mundial, que está se mudando, que está se deslocando, reagrupando, se reorganizando e se preparando o mundo, como também o Brasil deve fazer, para o amanhã do século XXI. Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao Cláudio Frista, quero registrar algo que deixei escapar por lápis, que é a ausência justificada do professor Luciano Coutinho, secretário-geral do Ministério da Ciência e Tecnologia, que estava previsto participar dessa mesa como debatedor e que não pôde estar aqui hoje por não poder se ausentar de Brasília. Passo a palavra, então, ao Cláudio Frista, que é economista do Banco Mundial em Washington. Obrigado. Bem, eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer os organizadores desta reunião, à Unicamp, enquanto universidade, ao reitor Paulo Renato, ao professor Mário Poças. É um grande prazer voltar à Unicamp. Eu fui estudante aqui muitos anos atrás, talvez excessivo número de anos atrás, e eu guardo excelentes lembranças, ponto. Eu acho a única diferença que hoje que a Unicamp cresceu muito, em alguns aspectos está até irreconhecível, prédios novos. Não vejo crise do Brasil na Unicamp, com certeza. Enfim. Em segundo lugar, gostaria de enfatizar que eu não falo em nome do Banco Mundial, eu falo apenas em meu nome próprio, falo enquanto brasileiro, não enquanto técnico do banco. E, finalmente, talvez eu vá arriscar algumas sugestões. Ainda que eu acho que a nossa tarefa seja olhar o longo prazo, e estou pensando mais em termos de longo prazo, eu acho que a verdade é que nós temos que colocar mãos à obra a partir de hoje, né? Figurativamente. Bem, vejamos então. Eu acho que esse final de década, eu acho que nós todos reconhecemos, é um período crítico para a nossa economia, né? Eu vejo isso, o final de década, como um momento de estabelecer, pelo menos, algumas das condições para a retomada do crescimento sustentável para a década de 90. Eu acho que nós reconhecemos, infelizmente, que a década de 80, em grande medida, do ponto de vista econômico, foi uma década perdida para nós e, de modo geral, para a América Latina. A questão é como estabelecer condições para que a década de 90 não seja outra década perdida. Eu acho que essa que é a questão que se coloca hoje. Impedir que a década de 90 seja uma reprodução em escala ampliada da década de 80. Né? Em outras palavras, como evitar a estagnação estrutural das nossas economias. Eu acho que, em primeiro lugar, eu vou falar muito brevemente das forças que redefinem e atualmente limitam as nossas possibilidades de crescimento. Eu acho que isso aí eu vou passar rapidamente, porque em certo sentido, é um quase consenso, as pessoas percebem que essas são efetivamente barreiras de caráter mais estrutural. Primeiro, é uma crise fiscal que nós estamos vivendo, que é sem precedentes. Eu acho que nós, quer dizer, pelo menos eu não sou historiador, mas que eu me lembre, pelos que eu conheça, é uma crise fiscal de dimensão extremamente grande. Eu acho que se espelha, em parte, na aceleração inflacionária, né? E é espelho também dessa própria aceleração. Mas eu acho que há outros fatores que são, pelo menos, tão importantes. Em primeiro lugar, as necessidades de financiamento das duas dívidas. Não é à toa que, como o Paulo Nogueira Batista falou,
me parece que foi ontem, que a aceleração inflacionária se identifica, digamos assim, com a crise da dívida externa, mas também com a crise da dívida interna, né? Em segundo lugar, pela multiplicidade de demandas sobre o Estado. Quer dizer, se a crise fiscal não está apenas relacionada com a questão da dívida em si, interage com a questão da dívida, das dívidas, mas também reflete um pouco a multiplicidade de demandas sobre o Estado. Algumas mais, outras menos legítimas e algumas muito pouco racionais, se a gente pode dizer. Por exemplo, uma série de incentivos fiscais creditícios para setores já altamente capitalizados. Em outras palavras, são absolutamente redundantes e, do ponto de vista fiscal, representam uma perda líquida de recursos e só. Segundo lugar, bem, de novo, uma percepção pessoal sobre preços sistemáticos pagos aos fornecedores do Estado. No caso da Argentina, veja bem, não é no caso do Brasil, mas no caso da Argentina, nós estimamos que esse sobrepreço implica numa perda de 3% do PIB. Eu não sei exatamente o que seria no caso do Brasil, mas nós estamos falando em volumes muito significativos de recursos. Além de uma série de outras razões, tem também a questão da manutenção e expansão da infraestrutura, que obviamente absorve recursos tremendos, nós vamos discutir no momento. Uma boa parte é necessária e há alguns elefantes brancos que todos nós conhecemos. E, finalmente, provavelmente a questão mais importante que o Estado efetivamente deve centrar fogo é despesas com o setor social. Infelizmente, essas despesas, ainda que sejam significativas, os gastos sociais não são muito, digamos assim, eficientes, né? Há muito desperdício também nessa questão. Eu acho que há uns números que saíram recentemente. Basicamente, você tem, quanto mais o Estado é pobre, os estados, no caso os estados da federação, maiores são os desperdícios, né? Isso é uma coisa muito triste, quer dizer, quem mais necessita, em certo sentido, menos recebe. Bem, o reflexo dessa crise, como todos nós conhecemos, é a inflação, deterioração da infraestrutura, incapacidade de manter a qualidade e expandir a oferta de serviços básicos. Além de uma crise fiscal sem precedentes, o que nós estamos observando no plano internacional, que já foi relacionado aqui, é uma aceleração do progresso técnico. Eu acho que a relativa estabilidade tecnológica do pós-guerra, e é uma relativa também, enfim, facilidade de transferência de tecnologia, com a internacionalização do capital produtivo, possibilitou aos países em industrialização a diminuírem, até certo ponto, sua defasagem com o primeiro mundo. Isso, nessa década, deu um lugar, por um lado, ao acirramento da competição tecnológica, ao aparecimento de produtos, até certo ponto, revolucionários, e, mais importante, a interligação desses produtos, quer dizer, os produtos da década de 70 são hoje novos processos. Isso tem implicações muito importantes do ponto de vista, evidentemente, da competitividade internacional de economias como a nossa. Isso implica, inter alia, na necessidade de países como os nossos, países, enfim, em vias de industrialização, de crescentes esforços, quer dizer, de focalizar crescentes esforços em pesquisa, desenvolvimento, engenharia, em particular a partir do setor privado, porque hoje, países como os nossos, quer dizer, a estrutura de gasto de P&D, parenteticamente, 70% do setor público, 30% do setor privado, aproximadamente. Se olha países como a Coreia, é exatamente o inverso, 80% do setor privado, 20% do setor público. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, é como internalizar esses gastos a partir do setor privado. Segundo, eu acho que é importante a seletividade na pesquisa científica, né? Isso aí, nós temos que centrar sobre alguns centros de excelência. É importante não dispersar, os recursos são extremamente escassos. A produção intelectual, científica, se dá a partir de times e, muito raramente, a partir de pesquisadores isolados. E terceiro, é muito importante interligar a geração e a utilização de conhecimento. Eu acho que nós estamos, nesse momento, na Unicamp, exatamente tentando tirando das prateleiras uma série de inovações, inventos, para serem aproveitados pelo setor produtivo. Eu acho que esse tipo de esforço tem que ser generalizado e aguçado, digamos assim, aprofundado. O terceiro fator é a formação. Eu acho que aí eu não vou me alongar, porque eu acho que já foi exposto brilhantemente pelo nosso embaixador, de novos blocos de comércio no contexto de um crescente protecionismo. Eu acho pelo menos 4 grandes blocos: a comunidade econômica, com a tendência à inclusão, provavelmente numa próxima rodada da própria Turquia, informalmente talvez de Israel, e
dos países orientais e ocidentais da África, Canadá, Estados Unidos, México, provavelmente Caribe, América Central como seu apêndice, Japão, Sudoeste Asiático, Austrália, provavelmente China, que é o bloco provavelmente mais dinâmico da década de 90, será o bloco mais dinâmico da década de 90, tudo indica. E, finalmente, União Soviética, Europa Oriental, que até certo ponto é o bloco mais problemático, que não está muito claro como irá se redefinir a partir, digamos assim, de um processo de reestruturação da economia. Alguns grupos continuam desarticulados, a América do Sul em particular, uma parte da África, o Oriente Médio, o Sul da Ásia, Índia, Paquistão. É muito provável que o protecionismo irá se transferir para relações interblocos e haverá uma decrescente importância dos mecanismos multilaterais de regulação do comércio, tal como o GATT. Eu acho que isso para o Brasil é uma coisa ruim. Nós, que reclamávamos muito, e com certa razão até certo ponto, desses tipos de mecanismos, nós temos que, hoje em dia, pelo contrário, lutar pela preservação desses mecanismos. Eu acho que o momento é o contrário, quer dizer, eu acho que houve uma reversão. Eu acho que quem enfraquece o GATT nesse momento são, digamos assim, países como os próprios Estados Unidos, com sua recente ação contra o Brasil, com uma ação fora dos parâmetros do GATT, seção 301, digamos assim, são ataques anti-GATT, e eu acho que nosso papel nesse momento é reforçar esses mecanismos, é o GATT, a UNCTAD e os mecanismos das Nações Unidas de modo geral. Segundo, em terceiro lugar, desarticulação provável, que além do protecionismo se transferir para as relações interblocos, além da decrescente importância desses mecanismos, é provável, de novo repetindo o embaixador Marcílio, que haverá uma desarticulação crescente dos grupos periféricos, que pode implicar na perpetuação de nossa posição residual no comércio internacional, e nós temos que lutar contra isso, né? Dado esse quadro de crise fiscal, aceleração das transformações tecnológicas e formação de novos blocos comerciais, eu acho que a questão que se coloca para hoje, para a próxima década, é como o Brasil irá resolver as questões chaves de, primeiro, geração de recursos necessários ao crescimento, e, segundo, alocação e utilização de maneira razoavelmente eficiente desses recursos. Eu acho que essas são as duas questões-chave: geração, alocação e uso. De modo a modernizar as estruturas produtivas, por um lado, e redirecionar o Estado para a melhoria das condições sociais da nossa população. Eu acho que nós temos aí, digamos assim, uma dívida social que, infelizmente, não irá ser solucionada em 2, 3, 4 anos. É um projeto de uma geração. Mas é muito importante que nós comecemos a colocar mãos à obra nessa dimensão. Eu acho que, enfim, nós sabemos que o Brasil, infelizmente, junto com países tais como o Haiti, ocupa um dos últimos lugares em termos de parâmetros, de indicadores sociais, tais como grau de concentração de renda, enfim, índice de Gini, etc. Né? Índice de mortalidade infantil, que é absolutamente uma tristeza. E eu acho que essa é uma área que nós temos que centrar fogo e que é uma dívida social que impera que a população, digamos assim, mais abastada, digamos assim, e o Estado há de resgatá-la, né? Enfim, falemos um pouco na questão de geração de recursos. Eu vou partir de um simples exercício de caráter algébrico, se vocês me permitirem. Tá? Enfim, não preciso nem de quadro negro para um exercício tão simples, né? Digamos que nós tenhamos como objetivo crescer a uma média de 6% ao ano na próxima década. Esqueçamos, por um lado, 88, 89. Vamos partir de 1990, né? E digamos também que a relação capital-produto, enfim, não importa o número, mas seja aproximadamente 3,5. Isso quer dizer que crescer depende da mobilização de cerca de 21% do PIB, tanto em termos de recursos domésticos quanto recursos externos. Nos próximos 5 a 10 anos, é provável que as nossas transferências líquidas de recursos para o exterior sejam da ordem de 0%, uma alternativa otimista, a menos 2% do PIB. Eu acho que essa é mais ou menos digamos assim, transferências líquidas nulas seria um cenário muito razoável. O importante é que nós não devemos contar com, digamos assim, com acréscimos líquidos de recursos externos, pela primeira vez em muitos anos, diga-se passagem. Isso quer dizer, digamos que menos 2 seja o número, nós vamos, por hipótese, raciocinar, que nós precisamos gerar domesticamente, isso é um cálculo evidentemente muito grosseiro, mas enfim, acho que serve de balizamento, 23% do PIB. Nós precisamos gerar de recursos de investimento. Isso é uma tarefa enorme. Só para nós termos uma ideia de, quer dizer, qual a dimensão dessa tarefa, na década de 70, quando nós estávamos no auge,
A contribuição para a formação bruta de capital fixo era da ordem de, uma coisa muito aproximada, enfim, 18, 19% dos recursos domésticos, 4, 5% de recursos externos. Isso é uma coisa, enfim, ou seja, no auge do nosso período de crescimento, expansão, do último ciclo, nós estávamos pelo menos 5% do PIB abaixo do necessário para crescer a aproximadamente 6% ao ano. Em outras palavras, o que eu quero apenas mostrar é o seguinte, que do ponto de vista financeiro, digamos assim, crescer irá ser um tremendo esforço, nós não devemos subestimar. Mais ainda, nós temos que caminhar com as nossas próprias pernas. Eu não estou aí sugerindo uma autarquia financeira, né? Evidentemente, o Brasil está cada vez mais internacionalizado, etc. Mas eu acho que a verdade é que, financeiramente, nós temos que caminhar com nossas próprias pernas. É chato, mas, enfim, é isso. E nós temos também intensificar a mobilização de recursos. Sem isso, eu acho que as possibilidades de crescimento a médio prazo do Brasil serão, na melhor das hipóteses, medíocres. Eu acho que, enfim, uma mensagem meio pessimista, mas eu pessoalmente sou razoavelmente otimista quanto ao futuro do Brasil, mas eu acho que ou se mobiliza recursos num volume significativo ou nós não saímos de onde nós estamos. A questão é como, né? Eu acho que até aí, eu acho que isso passa, em primeiro lugar, pela reforma tributária, como o professor Paulo Renato mencionou, pela reorientação dos gastos públicos, isso é imprescindível, e pela reforma financeira, que a professora Maria da Conceição vem falando já há muitos e muitos anos, né? E que nós continuamos praticamente na estaca zero. Comecemos, então, basicamente, um pouco da reforma tributária, eu vou mencionar apenas 2 ou 3 pontos. Nós temos que ampliar a base, nós temos que introduzir o maior grau de equidade no sistema, o sistema ainda é altamente regressivo, nós sabemos, e nós temos que reduzir a evasão fiscal, que hoje, infelizmente, é generalizada. Agora, a questão é o seguinte, qual é o ponto de partida? Isso aí são objetivos muito genéricos. Eu acho que um bom ponto de partida, eu estou insistindo nisso, é acabar ou reduzir drasticamente com incentivos fiscais que, de modo geral, são desnecessários ao investimento, introduzindo o maior grau de equidade ao sistema. Eu acho que isso é um ponto de partida razoável, atingível no curto prazo, e é um sinal que nós podemos dar à população que nós temos, digamos assim, um Estado sério que não vai permitir esse tipo de prática. Eu vou dar apenas 2 exemplos. Evidentemente, isso não quer dizer, enfim, nenhum viés contra esses setores, mas vou dar apenas 2 exemplos concretos do que está acontecendo hoje e que são patentes, digamos assim, como é que se diz? Distorções, né? Seria a palavra, talvez, a expressão correta. Primeiro, o setor de petroquímica é um setor altamente capitalizado, líquido. Hoje é um setor tremendamente lucrativo e continuará a sê-lo, pelo menos as perspectivas de preços internacionais são sólidas, nos próximos 4 ou 5 anos. As empresas de um dos polos, o polo principal do Brasil, o polo de Camaçari, não pagam, que eu saiba, posso estar errado, imposto de renda, porque estão na área da Sudene, né? Durante 10 anos não pagaram, o polo acabou de completar 10 anos. Essas empresas estão lutando por mais 5 anos de extensão desse benefício. Isso me parece, quer dizer, ainda que eu entenda, enfim, por que eles lutam, né, eu acho que é um patente absurdo, porque não faz nenhum sentido empresas altamente capitalizadas, líquidas, com dinheiro em caixa, perfeito, que continuem a não pagar imposto de renda. Isso é apenas um exemplo, né? De novo, isso não é a posição do Banco Mundial, isso é a minha posição própria, individual. Entende? Então, um outro exemplo. O setor siderúrgico integrado não paga 95% do IPI. Esse 95% do IPI é recolhido e aplicado em novos investimentos. A pergunta, eu acho que cabe a pergunta, por que esse setor tem de ser privilegiado ao não pagar, enfim, uma ampla proporção do seu IPI que ele recolhe de seus compradores? Eu acho que esses são 2 exemplos, na verdade, há uma miríade, há um volume muito grande de exemplos que nós podemos citar, quer dizer, não vem ao caso aqui, de setores que, infelizmente, quer dizer, quando nós estamos falando em termos de reforma tributária, eu acho que é muito importante acabar com esse tipo de isenções. Eu acho que é insustentável, quer dizer, um déficit fiscal que nós não sabemos quanto irá fechar no final do ano, fala-se, o INPES acabou de falar algo da ordem de 11% do PIB, não sei se esses números são corretos ou não, mas, de qualquer maneira, são muito significativos, com déficit que é provavelmente a causa principal da aceleração inflacionária.
é muito difícil, digamos assim, aceitar que amplas parcelas do setor produtivo, altamente já capitalizados, quer dizer, nós não estamos nem falando em termos de estímulo ao investimento. Isso é absolutamente redundante. Para dizer a verdade, isso é um desestímulo ao investimento de novos atores que não podem obter esse tipo de incentivos, perfeito, por simetria, que isso aí, enfim, que continue, né? Segundo, reorientação dos gastos públicos. Em termos de reorientação dos gastos públicos, isso aí passa por 3 áreas. Primeiro, redução ou autonomização, em alguns casos, da esfera produtiva do governo. Eu acho que é importante definir qual que seria o conjunto crítico de empresas estratégicas que devem permanecer sob controle do Estado. Uma vez definido, autonomizá-las, que elas não sejam instrumentos de políticas curto-prazistas, como foram no passado, que não sejam endividadas, como a Petrobras, etc., e a Eletrobras e outras foram, ao ponto que hoje elas têm dificuldade de pagar o serviço de sua dívida, endividadas artificialmente, perfeito? Para fazer caixa do Banco Central, digamos assim, né? Agora, evidentemente, o que o Estado não necessita, e a sociedade não necessita de um número tão grande de empresas quanto ele é dono hoje. Eu acho que algumas podem ser privatizadas, enfim. O importante é definir qual é o conjunto crítico de natureza estratégica e autonomizar essas empresas dentro, evidentemente, de regras estáveis, né? Porque boas delas são monopólios naturais, o importante é que elas não possam também exercer seu poder de monopólio em aberto. Segundo, eu acho que deve-se haver uma mudança da composição, do financiamento e do gerenciamento das obras de infraestrutura. Como a professora Conceição tem enfatizado, pelo menos em conversas privadas, eu acho que nós temos hoje um gargalo tremendo na área de financiamento da infraestrutura, nós reconhecemos isso. Historicamente, o Estado, junto com fluxos externos, teve um papel preponderante, um papel muito importante no financiamento da nossa infraestrutura viária, etc. Hoje em dia, os financiamentos externos estão, digamos assim, em parte fechados, não é? E a questão é como nós vamos financiar a manutenção e expansão dessa infraestrutura. Eu vou levantar esse ponto em mais detalhe em um segundo. E, finalmente, eu acho que o terceiro movimento de reorientação dos gastos públicos é o aumento da eficiência dos gastos sociais. Não tenho certeza se nós gastamos muito ou pouco. Provavelmente nós gastamos em algumas áreas pouco, relativamente pouco, mas nós temos certeza que nós gastamos mal. O que nós gastamos muito mal, principalmente na área de educação e saúde. Eu acho que o projeto de descentralização, principalmente nessa área de educação e saúde, é um projeto altamente positivo. A descentralização tributária, que é algo positivo, deve ser acompanhada da descentralização das competências, né? O chamado projeto Desmonte. Isso é correto e eu acho que isso daí deve melhorar, eu acredito que deva melhorar a eficiência dos gastos estatais. Em certo sentido, para alguns gastos, pelo menos, quanto mais longe de Brasília, digamos assim, a probabilidade é que sejam melhor, que os gastos sejam feitos de uma forma melhor. Agora, dessas 3 áreas, redução da esfera produtiva, mudança de composição do financiamento e gerenciamento das obras da área de infraestrutura e aumento de eficiência dos gastos sociais, me parece que o mais difícil, até certo ponto, o mais crítico, está relacionado com o financiamento da infraestrutura. O problema, a certo ponto, é simples. Em termos reais, o retorno desse tipo de obra, primeiro, é de longo prazo e é raramente superior a 6, 7% ao ano, né? Então, a questão é como mobilizar recursos, se não do Estado, para esse tipo de investimento. Em termos de recursos externos, eu acho que nós temos basicamente 2 fontes para se lançar mão. Uma é a conversão da dívida. Nós temos um potencial de 55, 60 bilhões de dólares aí, que poderiam ser mobilizados, ou são mobilizáveis até certo ponto, para investimentos em obras de infraestrutura. O que não há nesse momento são mecanismos que possam canalizar, pelo menos uma parte desses recursos às obras. Em segundo, o chamado Fundo Nakasone. O problema do Fundo Japão é que, nesse momento, dos 55 bilhões de dólares disponíveis, estima-se que 40 bilhões de dólares já foram retomados. Então, há um resíduo de 15, que ainda que seja significativo, que eu não tenho certeza se nós seremos capazes de apropriar uma parte desse resíduo ou não, mas, de qualquer maneira, está aí, pelo menos potencialmente disponível, né? Só para nós termos uma ideia do que nós estamos falando em termos de ordem e magnitude, a estimativa do BNDES é que até o final da década, não dessa, da próxima, em infraestrutura básica, quer dizer, alguns pontos críticos, seriam necessários aproximadamente 50 bilhões de dólares. Quer dizer, essa é a dimensão do problema.
Isso não estamos falando em grandes obras, estamos falando nas obras básicas para a manutenção e expansão da infraestrutura. Nada grandiloquente, nenhum novo elefante branco. Perfeito? Então, a questão é como mobilizar, em termos quantitativos, como mobilizar 50, 60 bilhões de dólares. Essa aqui é. Isso em termos de recursos externos, então, conversão de dívida, o fundo, Japão. Recursos domésticos, eu acho que há uma série de propostas inovadoras que estão começando a surgir. Perfeito? Eu acho que a questão é como implementar ou como levar adiante essas propostas. Por exemplo, consórcios de empreiteiras e fornecedores de equipamento, que são grandes interessados nessas obras, para explorar, talvez em regime de comodato, os serviços de infraestrutura. Segundo, atrelar ou articular as obras imediatas de infraestrutura com, digamos assim, os benefícios laterais e deixar a exploração dos benefícios laterais ou periféricos para os agentes que estão explorando a obra. Por exemplo, linha vermelha no Rio de Janeiro. Pode ser explorada por um consórcio, mas não só a linha vermelha em si, como também toda a área de, digamos assim, de lazer, negócios, etc., paralelo à linha, em função do aterro, etc. Quer dizer, o ponto é o seguinte, não há uma solução. O importante é que é muito difícil, até certo ponto impossível, nós pensarmos que o Estado vai poder retomar o financiamento pleno da área de infraestrutura. Isso é um gargalo que só tende a, digamos assim, a se aprofundar, né? Só tende a ficar mais complicado. E a questão é como financiar isso. Eu acho que nós temos que atrair o setor privado. O setor privado externo, digamos assim, provavelmente a única esperança, de fato, quer dizer, concreta, é um pouco de conversão de dívida. Há recursos domésticos. Esses recursos se centram nos grandes grupos, nas empreiteiras e em parte dos fornecedores de equipamento. O problema, então, é como mobilizar esses recursos para que esses sejam agentes de financiamento e gerenciamento dessas obras. Eu acho que existe uma questão, primeiro, que não há legislação, a legislação é muito inadequada, e segundo, que se precisa de regras transparentes e estáveis. O importante, contudo, é começar, é ter alguns exemplos bem-sucedidos. Eu acho que há um problema de caráter, se vocês quiserem, estrutural, que é que o retorno é baixo. Mas há maneiras de bypassar, se vocês quiserem, perfeito, esse baixo retorno. Então, a questão é passar isso daí, é tentar, é inovar. Tá? Não devemos esperar 10 anos para começar, até certo ponto, com a privatização, entre aspas, com a privatização do financiamento e do gerenciamento, não necessariamente da propriedade, obviamente, que não pode ser passado, da privatização dessas obras de infraestrutura. Né? Terceiro lugar, além da reorientação dos gastos públicos, nós temos que falar na reforma financeira, cuja questão central, me parece, né, eu não sou especialista, mas me parece que é o financiamento das atividades produtivas a longo prazo. Nós sabemos que hoje e sempre no Brasil o financiamento a longo prazo é, ou bem, as empresas se autofinanciam, ou bem elas recorrem ao BNDES. O próprio BNDES, com toda a probabilidade, ficará cada vez menor em tamanho absoluto. Né? Com toda a probabilidade, porque o Estado o Estado, que é a fonte, em grande parte de seus recursos, está, digamos assim, com grandes dificuldades financeiras. Consequentemente, o banco também, provavelmente, enfim, deverá diminuir de tamanho. Como financiar a longo prazo? Eu acho que a primeira questão é assim, nós precisamos de um mínimo de estabilidade macroeconômica. Não se pode pensar em reforma financeira estável, quer dizer, reforma financeira que irá dar frutos sem esse mínimo de estabilidade. O aumento da instabilidade leva ao aumento, evidentemente, do risco e aumentos dos retornos. Quer dizer, nenhum investidor, com aumento do risco, o investidor requer um retorno maior para compensar o aumento do risco. Isso torna menos viável ainda aplicações, se você quiser, quer dizer, a introdução de instrumentos de captação de recursos a longo prazo. Então, a questão da estabilidade macroeconômica, a certo ponto, é a pré-condição. Se nós quisermos pensar em mercados de bonds, enfim, mercados de empréstimo a longo prazo, instrumentos que mobilizem recursos privados, nós temos que pensar em estabilidade macroeconômica. Não há como sair disso. Né? Segundo, temos que pensar na maior transparência do mercado de capitais. Quer dizer, nós temos que pensar em termos de informações fidedignas e acessíveis à massa de pequenos e médios investidores que não entram no mercado de capitais por motivos óbvios. Garantias de retorno mínimo em termos de dividendo, em termos de liquidez ao pequeno acionista. Nós não podemos pensar em termos de democratizar, como já se dizia alguns anos atrás, o mercado de capitais, nas bases de hoje que alguns grandes atores efetivamente têm capacidade de manipulação do mercado.
Terceiro, nós precisamos pensar em termos da criação de novos instrumentos de crédito a longo prazo e mobilização da banca privada, que hoje, basicamente, é uma banca de varejo, em grande parte, perfeito, mas uma banca, de modo geral, que não se mete, digamos assim, no longo prazo. Está, por motivos óbvios, satisfeita com o curto prazo. E, finalmente, nós temos que pensar na redefinição do papel do BNDES. Eu não vou me alongar mais, mas isso, de alguma forma, eu acho que o primeiro grande desafio, então, para a próxima década é a questão de mobilização de recursos. Segundo, é a alocação e uso de recursos. Principalmente, dada a escassez, é central que se use de forma eficaz os recursos disponíveis. O ponto de partida nosso deve ser o seguinte, me parece ser o seguinte: após 35 anos de um esforço bem-sucedido de substituição de importações, o coeficiente de abertura da economia é relativamente baixo, nós temos abaixo de 5% do PIB, nós temos uma indústria relativamente madura, diversificada e ainda que heterogênea, e um empresariado razoavelmente capitalizado, líquido, à exceção de algumas áreas, bens de capital sob encomenda provavelmente é uma dessas áreas, e gerencialmente sofisticado. Eu acho que a questão que se coloca hoje, e aí se liga diretamente ao tema do seminário, é como tornar essa indústria mais competitiva. Eu acho que o problema hoje, eu acho que já está identificado pelos analistas, não é reforçar, digamos assim, ainda que seja em algumas áreas, a estrutura da indústria, é como torná-la mais competitiva. Acho que parece que essa é a questão-chave. Eu acho que na década de 70 houve grandes avanços em termos de competitividade. Na década de 80, na melhor das hipóteses, nós mantivemos posições. E nas posições que nós mantivemos no mercado internacional foi à custa, infelizmente, do trabalho barato. Eu acho que isso é uma coisa importante que se tenha, e eu acho que nesse sentido é insustentável. Eu acho que houve uma redução significativa, houve um aumento da relação produtividade-salário, porque os salários foram reduzidos. Não tanto que a produtividade aumentou. Eu acho que, e nesse sentido é insustentável, eu acho que nós não podemos reduzir mais ainda, eu acho que nós estamos chegando nos limites da redução das taxas de salário. Via, por exemplo, aceleração das depreciações. Eu acho que há, enfim, pode-se fazer mais alguma coisa, mas eu acho que esse não é o caminho para se ganhar competitividade no mercado internacional para um país como o Brasil, me parece, pelo menos. A questão é como migrar. Quer dizer, afinal, nós fomos incapazes de migrar na cadeia produtiva para áreas de maior valor adicionado. Outros países conseguiram fazê-lo, principalmente os países do Sudoeste Asiático. Nós não conseguimos. Basicamente, nossa estrutura de exportações pouco mudou nessa década. Nós temos que melhorar significativamente o nível tecnológico, o desenho, desempenho e qualidade dos nossos produtos. E nós temos que, fundamentalmente, olhar para o mundo como nosso mercado. O Brasil faz parte do mundo, mas o mundo é o mercado, não somente o Brasil. E nossa visão de fato me parece continua a ser bastante paroquial. A questão é, evidentemente, como fazer. Eu queria apenas apontar o seguinte: existe um aparente conflito. Por um lado, do ponto de vista financeiro, nós temos que caminhar cada vez mais com nossas próprias pernas. Do ponto de vista de comércio exterior, de comércio, nós temos que nos integrar cada vez mais na economia mundial. Me parece que fora da integração não há salvação, entre aspas. Eu acho que há... Veja, eu acho que o problema... Não, eu acho que não é autocontramão. Como não é? O embaixador acabou de falar que é o contrário, está ocorrendo. Sim, está ocorrendo e nós podemos ficar na periferia se nós não respondermos a esse desafio. O problema é que, em termos de recursos financeiros, em termos de recursos, nós temos que mobilizar daqui de dentro. E dois, em termos de integração, eu acho que nós não podemos fugir da integração. Eu acho que a autarquia, do ponto de vista produtivo, não é uma solução para o Brasil. Eu acho que nós não temos essa escolha. Então, se isso é correto, que é uma questão que a professora Conceição já está levantando, mas, de qualquer maneira, se é correto que nós temos de nos integrar, é a questão de que política de competitividade nós teríamos de adotar a médio prazo, né? Eu acho que, em primeiro lugar, eu acredito que há dois blocos que eu imagino uma política de competitividade. Primeiro, uma política de competição. Eu não acredito que competitividade se conquiste a menos que nós estejamos sob pressão competitiva. Eu acho que há exceções. Eu acho que há uma série de empresas que conseguiram ser competitivas internacionalmente
por motivos, me parecem, idiosincráticos, gerenciais. Uma Metal Leve, por exemplo, que há anos que ela é competitiva internacionalmente, é integrada no mercado internacional, investe em P&D, eu acho que tem muito a ver com a cultura gerencial da empresa. A Embraer é um outro exemplo. Mas esses são poucos exemplos. Poucas empresas decidem por si só, investem em tecnologia, decidem e penetram nos mercados internacionais, a menos que estejam sob pressão competitiva. Então, a questão é como introduzir uma pressão competitiva substancial de modo a fazer com que as empresas se tornem competitivas. Como introduzir a competição em mercados nossos que são, por um lado, altamente concentrados e, por outro, altamente protegidos, não só da competição das importações, mas também protegidos internamente, da competição entre empresas. Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que remover, esse é um processo que estou imaginando, um processo de alguns anos, de remover as barreiras administrativas e institucionais à competição e à mobilidade do capital. Hoje, você tem um conjunto de mecanismos, instrumentos, que foram provavelmente apropriados à fase de substituição de importações, que regulam, promovem e protegem o investimento. Esses mecanismos, de novo, apropriados provavelmente há 15, 20 anos atrás, basicamente ajudaram a criar mercados cativos. Criar condições, entre aspas, de berço esplêndido para um conjunto muito grande de empresários. A pergunta é, em berço esplêndido, qual o incentivo que esses empresários têm de conquistar novos mercados? Essa que é a questão, me parece, no Brasil. Eu entendo que esse berço foi necessário para a criação da nossa indústria, para uma fase de substituição de importações. Não há mais razão de reproduzir este berço. Essa eu acho que é uma hipótese central do que eu estou dessa exposição. Mais do que redundantes, esses instrumentos me parece que são barreiras ao desenvolvimento. Eu acho que é necessário, em primeiro lugar, desregular a atividade produtiva, o investimento. Essa não é, me parece, uma proposta neoliberal, como se fala. Essa é uma proposta, me parece, desculpe o mau termo, o bom termo, progressista. Hoje é progressista quem se propõe a desregular o investimento, a acabar com esses mercados cativos. É importante aumentar o grau de autonomia empresarial nas decisões de investimento. É importante reduzir, ou se você quiser, retirar de todo, instrumentos promocionais setoriais para setores absolutamente já maduros, que já fizeram uso até o limite desses instrumentos. Mas os instrumentos continuam. É importante diminuir o grau de proteção e racionalizar os mecanismos de proteção, digamos assim, no caso contra as importações. Eu acho que ainda hoje, apesar que agora finalmente o CPA está introduzindo uma série de reformas, começando pela gestão Zé Tavares, mas enfim, que agora continua, que nós tivemos uma proteção infinita. Todos os setores basicamente estavam protegidos. Esse era um extremo. Por outro, todos os setores conseguiam exceções e mais exceções. Eram mecanismos absolutamente discricionários. Então, era uma distribuição bimodal da proteção. Ou bem estava totalmente protegido, ou bem as mercadorias entravam a tarifa zero. O importante, me parece, é que, se você vai diminuir o grau de proteção exterior, você tem que estimular ou induzir o aumento do grau de especialização intraindustrial. Diminuir o viés anti-exportador, porque a lucratividade do mercado interno ainda é muito grande, e conter o poder de monopólio de setores altamente concentrados. Enfim, eu acho que uma proposta de uma nova política de competitividade passa por uma nova política de competição, tanto doméstica, com a retirada dessas barreiras administrativas à entrada e saída, quanto um aumento da chamada rivalidade das exportações, quer dizer, a importância das empresas brasileiras competirem lá fora de igual para igual, e, finalmente, um aumento do grau da competição das importações. Duas observações rápidas, eu sei que minha hora já está praticamente esgotada. Em primeiro, o aumento do grau de competição não implica no aumento do grau de fragmentação da nossa indústria. Em alguns setores tendem necessariamente a ser concentrados por motivos de escala técnica de produção, por economias de escala, ou conglomerados, porque o tamanho é documento lá fora. Eu acho que é difícil nós pensarmos em pequenas empresas que vão conquistar competitividade. Mas conglomeração e concentração
não podem ser e não devem ser acompanhadas de proteção à competição. Eu acho que é um erro de concepção aí. Se nós acabarmos com uma indústria altamente concentrada, conglomerada e simultaneamente protegida da competição, eu acho que nós acabaremos com o pior de todos os mundos. Se nós acabarmos com uma indústria que consegue, digamos assim, usufruir de mecanismos de proteção, não só contra produtos do exterior, estou falando de mecanismos de proteção interna, doméstica, e ao mesmo tempo é altamente concentrada, quer dizer, qual o incentivo que essa indústria terá de conquistar a competitividade? Eu acho que essa é uma questão que nós devemos pensar, principalmente à luz da nova política industrial, que fala em termos de conglomeração, concentração. Segundo, a competição, eu acho que é crítica à competitividade, mas não é uma forma de Deus ex machina da competitividade. Eu acho que isso em si não necessariamente gera competitividade. Eu acho que há políticas que eu denomino de políticas complementares em algumas áreas que são importantes perseguir. Quer dizer, não é suficiente dizer, não, com a competição, com o aumento do grau de competição doméstico, externo, nossa indústria se tornará competitiva. Pode ser condição necessária, mas não suficiente. Em primeiro lugar, e eu acho que aí eu queria reforçar tanto o que o professor Paulo Renato quanto o embaixador Marcílio mencionaram, eu acho que é fundamental investimentos macios em recursos humanos. Eu acho que muitos de nós, digamos assim, menosprezamos ou não demos suficientemente atenção no passado, em termos, pelo menos, de esforço intelectual para a área de educação, saúde, etc. Eu acho que uma das coisas que os países do Sudoeste Asiático, acho que se há uma lição que é aplicável ao Brasil dos países do Sudoeste Asiático, é exatamente essa. Que o pessoal investiu maciçamente em educação, em melhoria das condições de vida da população. Essa é uma lição que eu acho que se aplica ao Brasil também. Há N outras lições que eu não sei. Enfim, nós temos nossas características próprias. Agora, essa é uma lição importante. Eu acho que é impossível pensar, ou difícil pensar em termos de conquista da competitividade, quando nós temos um grau de analfabetismo real ou funcional, que é a mesma coisa, tão elevado como nós temos hoje. Com os índices precaríssimos de educação primária. É uma coisa, eu acho que é uma tragédia para o nosso país. Então, investir em recursos humanos em todos os níveis, primário, secundário, universitário. Segundo, nós não podemos pensar em competitividade sem uma política tecnológica. Eu acho que, finalmente, o Brasil está acordando para a importância de um investimento em tecnologia. Apenas um número pequeno que eu gostaria de recordar, só para mostrar a dimensão do problema. A Coreia, que é amplamente citada, mas eu acho que é um caso interessante de citar, deverá investir em 1989 e 90, 2,5% do PIB em P&D, que é exatamente a mesma coisa que investem, aliás, é acima do que investe a França, aproximadamente o que investe o Japão e os Estados Unidos. Aliás, é um pouco acima do que investe os Estados Unidos. Isso depois de 10 anos atrás, quer dizer, em 79, ela investiu o que o Brasil investe hoje, 0,5, 0,6. Então, isso foi um esforço que o pessoal fez basicamente, foi quintuplicar, em termos relativos, em termos absolutos muito mais, os esforços de alocação de recursos em P&D. Perfeito? Eu acho que isso é uma dimensão importante que nós estamos, infelizmente, nos esquecendo, ou pelo menos dando pouca ênfase. Importante, como já tinha dito no início, articular empresas, centros de pesquisa. Nós não temos apenas que melhorar a oferta de tecnologia e a nossa própria tecnologia, nós temos que articular os centros de tecnologia às empresas produtivas. Né? Nós temos que pensar no financiamento a longo prazo para o esforço tecnológico. Nós temos que pensar no aumento, como já tinha dito, da responsabilidade da empresa privada com os esforços de P&D. Né? Em terceiro lugar, a terceira, digamos assim, política complementar é uma política de reestruturação industrial, que a nossa indústria é ao mesmo tempo nova, mas em alguns aspectos ela já é velha. Há alguns setores que precisam ser reestruturados, que estão com ampla capacidade ociosa, perfeito, e têm problemas de caráter estrutural, tal como o setor de bens de capital sob encomenda. Esse é um setor extremamente diversificado, apenas dando um exemplo, mas na verdade se aplica a uma série de setores no Brasil. São setores que, exatamente, o processo de substituição de importações induziu uma excessiva diversificação. Empresas produzem um pouco de tudo. E ao produzir um pouco de tudo e dado uma base técnica estreita, elas são incapazes de manter e se atualizar tecnologicamente.
Então é importante estimular a especialização intraindustrial. Estimular a especialização intraindustrial passa, me parece, pela articulação da nossa economia com a economia internacional. Eu acho que hoje o Brasil não está mais na fase agroexportadora, digamos assim, ainda que nós sejamos grandes exportadores de produtos agrícolas, de nós exportarmos os agros e nós importarmos os produtos industriais. A questão hoje é como nos especializarmos em certas áreas de relativa competitividade atual ou, em futuro próximo, na indústria. Nós não podemos fazer tudo. Eu acho que um coeficiente de abertura de 5%, ainda que nossa economia seja num tamanho razoável, ela não é tão grande assim que possibilite um coeficiente de abertura tão baixo. Empresas que tenham catálogos de produtos dessa espessura, quando a rigor não conseguem, dispersam seus investimentos de P&D e não conseguem se atualizar tecnologicamente. E, finalmente, eu acho que nós temos que ter uma política comercial mais agressiva. É fácil falar isso, mas eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que estimular a cooperação governo-indústria na área de comércio exterior. Apenas um dado, de novo, infelizmente estou citando demais a Coreia, o pessoal adora citar a Coreia, mas isso do jornal saiu anteontem, foi ontem ou anteontem, que em vista do final, espera-se o final da guerra do Irã e do Iraque, 2 companhias coreanas já estão se mobilizando para a reconstrução. Assim, antes do final da guerra, o pessoal já está pensando adiante, tem um mercado potencial de 6 bilhões de dólares. Esse tipo de abordagem, digamos assim, do mercado internacional é algo que, infelizmente, ainda falta para o grosso das nossas empresas. Algumas o fazem, mas são exceções, infelizmente. Isso, evidentemente, tem que ser articulado com o nosso governo, com o próprio Itamaraty, enfim, que é uma peça importante, com o Ministério da Fazenda. Enfim, eu acho que me alonguei demais. Eu gostaria de agradecer de novo o convite. Eu acho que a tarefa é muito grande, é de grandes dimensões, tem de ser começada imediatamente, né? E eu gostaria de ouvir também um pouco o que os outros têm a dizer. Obrigado. Antes de ouvir os outros, a pedidos, faremos um rapidíssimo intervalo de 10 minutos, estritamente, para esticar a perna e tomar um cafezinho, mais nada. Faltavam alguns convites para algumas pessoas. Daqui da panorâmica dava para ver as pessoas que faltavam receber. Vê se acha fácil, faz os convites indicar quem são as pessoas. Queria pedir aos participantes que tomem logo os seus lugares para que a gente possa retomar a sessão. Isso é hora de entrevista. A imprensa abusa. Entrevista é hora de fazer entrevista. Seguinte, o Ferdinando é aquele de óculos escuros ao lado do... Já entreguei. Já entregou? Já. A Dorothea Werneck está no lado de lá, ao lado do Fernando Millier, que é isso, Conheço o Fernando Milheiro. vice-presidente do Banco Central. Aquele de bigode mexicano, que está com a mão no bigode. Está vendo ali? Do lado esquerdo, penúltima fila, quinta cadeira. Sexta cadeira da penúltima fila. Pôs a mão no bigode de novo. Isso. Do lado dele está... E o Fernando, que você não deu ainda, ou deu? Eu
Fernando Melier? É. Tem que estar com outra pessoa. Então pega aí, dá a Doroteia que está do lado dele. Certo. Quem mais falta? Não, ninguém. Manuel? João Manuel não está, não vi. Ah, tá, não. Peraí. Não, não voltou. Não está aí. Tá aí. Por favor, precisamos recomeçar a sessão. Eu pediria às pessoas que ainda não tomaram assento que o façam rapidamente. Bom, vamos recomeçar então, passando a palavra para a professora Maria da Conceição Tavares. Tenho que experimentar a voz, porque não estou habituado a falar sentada e falo muito próximo do microfone, com este sotaque que não desaparece com o tempo. Não sei se está legal. Está legal para vocês? Tudo bem. Eu gostaria de esperar que o embaixador chegasse, porque eu fui convertida, sem querer, em debatedora. Quer dizer, eu, na verdade, não tenho o menor cabimento que eu faça aqui uma exposição idêntica à que eu fiz neste mês, no mês passado, na primeira semana, discutindo as tendências mundiais. Para, em todo caso, quem não esteve aqui, o que foi dito pelo embaixador resume aproximadamente o que os 3 expositores da Semana Internacional disseram. Só que o embaixador, ademais, foi para a questão demográfica e foi para a questão ecológica, que os anteriores não levaram em conta. Quando as tendências históricas são o que são, a coisa pior que você pode fazer como economista crítico, mas não como ser humano, é propor ir contra as tendências da história em vez de usar o judô. Quer dizer, você faz uma estratégia defensiva pela qual depois você se reinsere adiante na ordem internacional quando ela já está mais clara. Então quer dizer que de tudo que o embaixador Marcílio falou, eu não tenho desacordo com nada, inclusive há um livro do Drecker que discute exatamente o que eles chamam uncoupling, quer dizer, a periferia latino-americana, que esteve historicamente, desde pelo menos 1840, integrada naquilo que o nosso sociologuês doméstico chamou integrada em forma dependente. Na expansão internacional do capitalismo, e que sofreu vários choques por causa disso, cada vez que, de 50 em 50 anos, o tal do Kondrachev, tinha um problema de financiamento internacional grave, isto é, tinha uma crise financeira internacional no centro, 40, 80 a 90, 30 a 37, e agora, de novo, nós entramos em crise fiscal do Estado. Sistematicamente tem havido uma quebradeira de empresas nacionais e internacionais que estão em cada um desses ciclos largos, inseridas na economia brasileira. O aparecimento de novas depois que o Estado recompõe as suas finanças.
Ao longo desse processo, nós montamos aparelhos de Estado cada vez mais complexos. Se vocês se lembrarem da crise da regência de que falou o professor, a primeira coisa que se fez foi, e que na verdade deu lugar à destruição de uma série de casas de câmbio que aqui estavam, se cortou, na verdade, o vínculo com o financiamento externo privado e passou a fazer, via emissão, a cuidar do financiamento interno com o Banco do Brasil, quer dizer, aí é que começa a questão do Banco do Brasil, que é praticamente a única agência financeira que vai até 30, 37, só no pós-guerra é que se criam novas, e você usa, por causa da infraestrutura, sempre títulos da dívida pública ou mecanismos financeiros do Estado como garantidor, em última instância, da infraestrutura. Quer ela seja, como foi no século XIX, de gestão privada, porém a garantia era pública, quer depois da crise dos 50, dessa gestão, por uma estatização do setor de infraestrutura, que foi, aliás, feito e promovido com grande ênfase pelo mais liberal dos nossos economistas, né, então, que é o professor Roberto Campos, que ele não era liberal até então, mas ali ficou liberal. É gozado. O doutor Roberto Campos passou a ficar liberal, porque ele não era, ele era do setor dito à esquerda do Itamaraty e era pelo planejamento. Ele passou a ficar liberal justamente quando teve de operar, na prática, uma maior operação de estatização e socialização dos prejuízos que o Brasil já assistiu. Então, nós estamos com um problema de inserção internacional de todo tipo. Quer dizer, eu não vou discutir as tendências mundiais, senão eu perderia tempo e teria que me repetir. Isso está gravado na fita da outra, a minha, a do Gilpin, a do Sunkel, a do Furtado, e hoje o que o embaixador fez foi resumir tudo isto e agregar, coisa que não foi dito na altura, a questão dos blocos de comércio, as três questões centrais que eu tinha deixado pendente, na outra coisa, a saber, uma internacionalização crescente dos mercados de dinheiro e de capitais a curto prazo, com a desaparição de recursos de mercado de capitais de longo prazo da cena internacional. Você tem um horizonte de tempo que encurta e você não tem um sistema internacional financeiro capaz de financiar ao longo. Porque o único que o fez, que foi o Banco Mundial, está no momento numa posição extremamente precária em relação aos seus próprios ativos. O próprio Banco Mundial tem hoje uma crise financeira que é provavelmente, a nível internacional, a cara da que tem o BNDE a nível nacional. Isto é, ele tem devedores que provavelmente não lhe pagarão, de uma área problemática que é a área dólar, tá? E tem sócios que evidentemente não estão gostando da situação. Isso é uma coisa que está ocorrendo. Então, a grande agência financeira internacional que ajudou a financiar a infraestrutura, energia e transportes, acoplado ao setor privado, que providenciou a expansão automobilística e a expansão das grandes construtoras privadas em grandes plantas hidroelétricas, que foi o Banco Mundial, fez esse papel. O Banco Mundial desempenhou o papel de banco público para o terceiro mundo em geral e até para o primeiro, financiando ao mesmo tempo transportes e energia, que eram os dois setores que estavam correndo do ponto de vista privado, liderando o complexo petroquímico e o complexo metal-mecânico no mundo. Como tanto o embaixador quanto o Cláudio reconheceram, esse é o pacote de difusão em que há uma função pública, isso eles não disseram, e privada, que está em extinção. Quer dizer, esta crise do padrão é mundial. Quer dizer, você não tem mais hoje a possibilidade. À vista, é um dos grandes problemas, como é que reorganiza o sistema financeiro internacional, é esse. À vista, você não tem possibilidade. Dada a natureza da internacionalização privada do mercado de dinheiro, de ter uma instituição pública do porte do Banco Mundial, bancando no mercado de capitais, em que a captação está caríssima, recursos para emprestar a taxas de juros baratas. Quer dizer, hoje o Banco Mundial não pode emprestar a menos de 12% na área dólar, o que torna inviável praticamente qualquer financiamento rentável feito por ele. E é por isso que o Cláudio tem toda a razão, confirmando também um pouco, o embaixador não tratou tanto disso, a tendência de que nós não tendemos a ser
daqui até o fim do século, daqui até a década de 90, que é onde a travessia mais complicada, receptores de capitais públicos. Nós simplesmente estamos reciclando uma dívida com o apoio das agências públicas e as cross-conditionalities do fundo e do banco. Quer dizer, o banco e o fundo têm condicionalidades cruzadas, tanto para as políticas de estabilização quanto para as políticas de reestruturação do Estado, mas eles não são, na verdade, aportadores líquidos de recursos e não serão, estão apenas ajudando a segurar o financiamento que os bancos privados aqui puseram. Mas não têm aporte líquido a nos dar, nós temos que pagar mais às instituições do que elas podem nos emprestar. Então, isto é um dado de realidade absolutamente insólito. Na verdade, eu só me lembro do Brasil não ter resolvido essa questão antes, quer dizer, no século XVIII até 1840, onde nós estivemos inteiramente marginalizados. Quer dizer, afinal de contas, a Pax Napoleônica nos custou ficar fora do mercado internacional durante quase um século. E em 37, quando o Getúlio, tendo feito uma tacapada nos integralistas e outra nos comunistas, a pretexto dos putsch, levantes, etc., usou o seu poder periférico frente aos ingleses, aos quais já desde 30 tínhamos dado o cano, já tinha resolvido, e ele usou o seu poder de barganha no Atlântico Sul frente a um conflito mundial que estava se avizinhando e simplesmente parou de pagar. Quer dizer, o que o presidente Vargas fez foi que ele tinha, na verdade, generais pró-eixo e generais pró-Estados Unidos. Tinha dois tipos de generais. E tinha um diplomata da categoria do Oswaldo Aranha, que mandou lá, que era um homem muito civilizado. Eu espero, aliás, que o embaixador, que também é um homem muito civilizado, não tenha o mesmo destino daqui a pouco, mandou ele dizer, olha, não vamos pagar, porque não tem jeito. Não tem jeito. Evidentemente, a situação hoje se complica. Primeiro, porque precisaria 3 tipos de generais. Um asiático também, o que é complicado, porque general asiático, que eu saiba, não temos. Nós não temos ainda. Os Nisei não tendem a optar pela profissão militar, até agora. Pode ser que no futuro venham, dependendo da presença ativa ou passiva do Japão nesta parte do continente. E, obviamente, não recomendaria que, para resolver todas as propostas que o meu colega Cláudio, na sua santa indignação e vontade de que o Brasil vá adiante, faça, que seria, objetivamente, para fazer o que ele está propondo, seria uma militarização completa do Estado, de alto a baixo, que coordenasse as decisões a nível de reforma financeira, política tecnológica, reestruturação industrial, agroindústria, compatibilizar, enquadrar os governadores para que eles não desperdicem, etc, etc, etc. Enfim, na verdade, não recomendo. Não recomendo. A última experimento desenvolvimentista que tivemos, que foi o do general Geisel, limitou-se a fazer uma coisa que os senhores têm que ter claro. O que nós optamos na década de 70 foi nos endividar, o setor público, para completar a segunda Revolução Industrial. Isso é que os senhores têm que ter claro. Porque dificilmente se entra na terceira onda, podem convidar o Toffler quantas vezes quiserem, dificilmente se entra na terceira onda, que é a onda da flexibilidade tecnológica, da integração sinérgica das indústrias, dos sistemas de economias de escopo, etc., que é o que está ocorrendo na ponta do mundo, em particular no Japão, e eles já verão também o bode que vai dar para eles, quando você não tem completado a segunda Revolução Industrial. Então, na verdade, se completou a segunda Revolução Industrial, o Estado brasileiro optou sistematicamente, a partir da década de 50, por fazer 2 tarefas, ambas com tentativa de financiamento externo, periodicamente interrompido, a saber, indústria pesada, de insumos e infraestrutura. Isso foi o que o Estado optou. As declarações sociais, como o próprio Veloso muitas vezes confessou, e ele tinha o mesmo interesse que todos nós aqui, é um bom sujeito civilizado, as boas intenções sobre a política social deram, no que ele chama, uma péssima institucionalidade, que, apesar de gastar recursos sociais, porque gastou muito, não tiveram eficácia nenhuma. E uma das coisas mais dramáticas que qualquer nordestino de oposição sabe é que foram canalizados bilhões e bilhões para o Nordeste, qual ficaram na mão de 90 famílias que embolsaram devidamente o recurso e não chegou nenhum ao povo. Aliás, o sistema de gestão pública hoje é um dia de luto, porque para mim, porque as 2 tentativas de fazer gestão autônoma do Estado em política científica e tecnológica e em política de previdência, isto é, as 2 pontas que todos estamos de acordo que deveria levar,
o povo e a tecnologia, sem o que dificilmente se avança para a modernidade, acabaram de ser demitidos ou se demitiram por não poderem conseguir tratar modernamente nem da Providência, porque os interesses locais e provinciais e segmentados do Estado tendem a usá-la como um instrumento de clientela, coisa que se lutou nesses últimos 2 anos e meio, pelo menos reconheça-se bravamente, e também a tecnologia, evidentemente, hoje está uma grande complexidade, dados os conflitos gerados interna, internacionalmente, e a segmentação dos próprios interesses empresariais a respeito do assunto. Então nós acabamos, e por isso que fica um tanto aparentemente romântico a proposta do Cláudio, porque nós já estamos com um Estado em crise financeira, segmentado, balcanizado, e os 2 setores sobre os quais havia ideias firmes, embora eventualmente equivocadas, mas firmes, que eram Previdência Social e Tecnologia, acabaram de ser desmontados, de maneira que eu acho que não apenas o Estado já está sobrecarregado de demandas, como está em crise financeira, como não convém aqui em Campinas. Dá vontade de pedir que o Cláudio volte a ficar aqui um tempinho para estudar, aí ele não fica tão nervoso, ou ficará mais ainda. Não pode pedir ao Estado, a pretexto de ser progressista e não neoliberal, o que eu, aliás, simpatizo, eu também sou progressista e não neoliberal, mas não me ocorre pedir ao Estado brasileiro, na atual crise, que faça rigorosamente tudo. Isto é, que dê educação primária, secundária, universidade, que gaste 2,5% em tecnologia. O Estado brasileiro gasta 1%. A Coreia, como ele mesmo disse, gasta apenas 0,5% o Estado, porque quem gasta o resto é o setor privado. Como sabe que o nosso setor privado não é propriamente de gastar em tecnologia, exceto as 2 ou 3 empresas que ele mencionou, que se trata de uma obsessão de modernidades, dos quais todo mundo conhece, pelo menos no caso da Metal Leve, um dos ilustres empresários democratas, progressistas e modernos, que é sempre aquele que a gente cita. Quando no passado a gente perguntava, diga-me um empresário nacional, o pessoal respondia, Antônio Hermílio de Moraes. Agora, se disser, diga-me um empresário progressista, moderno e democrático, dizemos o José Mindlin. E terminou o assunto. Nem nacional, nem progressista conseguimos encontrar mais nenhum, por suposto. Então eu acho que já está na hora de não usar os casos especiais para exemplificar qual deve ser o futuro do Brasil, que não está composto nem de tacundos nacionalistas, tipo Antônio Hermílio, que anda no momento embananando não por acaso, e tampouco está de empresários progressistas. Os empresários brasileiros são, como todo mundo sabe, da maior diversidade em matéria de origem, procedência de capital, origem étnica e cultural. É uma das classes mais diversificadas, talvez mais do que o povo brasileiro. Talvez um dos nossos problemas é que se a heterogeneidade do povo é grande, a heterogeneidade dos empresários é gigantesca. Se nós temos milhões de empresários no Brasil, cuja maneira de pensar, cultura e inserção no mundo são radicalmente diferentes. Se temos empresários que são capazes de gastar $200 mil numa viagem das suas famílias para ir ver o Japão e a Coreia, para ver como é, e que evidentemente não gastam $200 mil em modernização da sua empresa, que lhes custaria até menos, porque são empresas pequenas. Isto é a regra. Então, obviamente, não se trata absolutamente, do meu ponto de vista, de ter hoje, nesta crise, uma proposta de Estado. E declarar, temos de reformar o Estado, a pergunta é, temos quem? É a questão do gato. Quem pendurou o guizo? Quem? Temos quem? As burocracias de Estado que estão segmentadas estão fazendo o seu papel, isto é, defendendo cada uma o seu segmento. Quem teve alguma experiência, e os professores desta casa tiveram, Beluso acabou de fazer, recém em São Paulo, essa crítica, já sabia, porque já tinha escrito, desde 80, sobre a segmentação e a balcanização do Estado, que acompanha a herança, particularmente do governo Figueiredo, e do então não tão bem-sucedido ministro do Planejamento, e que, na verdade, levou a uma coisa que hoje é o seguinte: crise fiscal, postura de qualquer burocrata que se preze, sob pena do cara dever vir rezar missa ou vir para a universidade fazer doutorado, defender os interesses da sua corporação. Você hoje não consegue nenhum consenso no interior do Estado sobre prioridades. Cada ministro, cada diretor estatal, cada gestor vai e, dado que o Estado está em crise fiscal, defende a sua meta. Que, diga-se passagem, com toda a razão, porque, como se viu, todas as metas são importantes para esta transição. Então, o sujeito é da tecnologia, ele vai lá e defende a tecnologia. O sujeito é da Petrobras, vai lá e defende a Petrobras. O sujeito é do Vale, vai lá e defende o Vale. O sujeito é do aço, vai lá e defende o aço. É do papel, vai lá e defende o papel. É dos minérios, vai lá e defende os minérios. É da informática, vai lá e defende a informática. E estamos entendidos. Eles estão fazendo um papel clássico de crise. Crise do Estado
sem crescimento, instabilidade financeira, intransparência, insegurança no horizonte, cada um tranca-se e defende. Os empresários brasileiros estão se comportando pior, porque eles têm coisa da ordem de 80 bilhões de dólares aplicados em liquidez, portanto, endividando o Estado, com a suposta ideia de que o Estado vai garantir a eles essa liquidez, rendendo, agora não mais 13,5% real, mas quanto o projeto de estabilização indicar, para o resto da sua existência. O que é, evidentemente, o sonho de uma noite de verão. Mas o risco de perder essa liquidez que existe lhes parece menor que o risco de imobilizar capital ou se modernizar numa direção que eles, como embaixador, como qualquer um de nós, sabe, está muito fechada. Então, os três grandes mercados que sempre se resolveram de uma certa maneira, o mercado de capitais, o mercado de bens e o mercado de trabalho, estão hoje movendo numa direção que é particularmente perversa para o Cono Sul. Por isso é que eu interrompi sem querer quando o Cláudio foi se animando e propondo, e disse a seguinte coisa: autofinanciamento, não tem remédio, não vão nos dar dinheiro, seguremos nas nossas pernas, porque já estão meio de pé quebrado. E depois disse, ademais de segurar nas nossas pernas, que é quase segurar nos dentes, porque as pernas já estão curtas, avancemos para o mundo. Bom, aí realmente já é uma coisa assim que eu acho que nem nenhum general da ativa ou da reserva proporia hoje. Mas, enfim, é lógico, os progressistas sempre são mais audaciosos e utópicos que os generais da reserva ou da ativa. E menos perniciosos também, porque ninguém leva a sério o que eles dizem. Como é que nós estamos? E respondendo ponto a ponto. Primeira coisa que tem que se ter claro é que, sistematicamente, desde 1840, sempre contamos com endividamento externo para um boom, para alavancar um boom, quer esse endividamento externo fosse ligado à infraestrutura, quer ele fosse ligado, depois que terminava a infraestrutura, ao investimento direto estrangeiro nos setores, dependendo da área. Quer dizer, se era para fazer primário exportador, então você tinha lá o problema de fazer as ferrovias, de fazer os portos, etc. E depois você tinha o problema de qual das multinacionais entrava no mercado. Todo mundo sabe que tem aqui algumas que estão aí há 100 anos. Anderson Clayton está aí há 100 anos. Não creio que a Anderson Clayton esteja, no momento, interessada em fazer informática, tecnologia flexível ou financiar a rodovia, a ferrovia Norte-Sul. Não creio. Não é verdade? Não creio. A dizer a verdade, duvido que esteja sequer interessada na linha vermelha. Então, está claro que nós temos um problema grave de não estar acoplado ao circuito financeiro, senão que ao contrário. E não adianta, e isto é que é importante ter claro, não adianta parar o fluxo de recursos para o exterior e não ter uma alternativa de financiamento interno, porque esses recursos simplesmente somem. Isto é, suponhamos que deixamos de pagar a dívida externa. Se não tiver mecanismos de reconversão interna da dívida que está no Banco Central, é saber, se de 20 a 40 bilhões de dólares que estão retidos aqui dentro não puderem ser convertidos com algum deságio para eles, senão eles não estão interessados, para que, e amarrados a um fundo de investimento, e lhes ser dado uma gama de oportunidades de investimento, que eles escolham, porque eles não vão investir onde nós determinarmos, mas onde eles tiverem interesse, nós simplesmente não teremos financiamento para uma série de coisas. Mesmo que deixemos de pagar os juros. Isso é que precisa ter claro. Deixar de pagar os juros apenas melhora a situação dos passivos em dólar do Banco Central. Quer dizer, nós fizemos não apenas uma barbaridade, porque botamos sobre o Banco Central e sobre o Tesouro todo o ônus da dívida externa, como nós impedimos, porque fizemos a unificação do orçamento, tiramos fora o Banco do Brasil, tiramos fora a Caixa Econômica, nós impedimos que as agências financeiras do Estado financiem o próprio Estado. Quer dizer, hoje o Banco do Brasil, dado que ele não está mais atado, se dedica, evidentemente, a fazer um banco múltiplo, a ganhar dinheiro, a aumentar o seu patrimônio, a remunerar os seus funcionários, enfim, a tratar da sua vida. E ainda bem, porque só nos falta, nesta crise, quebrar o Banco do Brasil. Aí realmente estamos condenados. Então,
no que diz respeito aos sistemas de financiamento público, que são decisivos para a retomada, porque sempre foram. Eu até não estou descontente que se tenha feito a centralização sobre o Banco Central, que teoricamente não quebra, quem quebra é o Tesouro. O Banco Central não quebra, está num desequilíbrio patrimonial, que se fosse um banco privado já teria quebrado há muito. Dizer, o Banco Central brasileiro está num desequilíbrio patrimonial que teria quebrado se fosse um banco. Mas como não quebra, o Tesouro garante, empilhando títulos no lado dos ativos do Banco Central, deve ter 70 bi, 80 bilhões de títulos do Tesouro empilhados no Banco Central para equilibrar o patrimônio dele, ao pôr tudo sobre o Banco Central, a dívida externa, a dívida pública, tudo, a dívida dos bancos estaduais, a dívida dos estados e municípios, tudo sendo sobre o Banco Central está tecnicamente quebrado, não pode emitir moeda, só pode emitir dívida. Não tem moeda. Ele não tem moeda. Quem usa o privilégio da senhoreagem financeira sobre a moeda para se financiar são, eventualmente, o Banco do Brasil, que tem depósitos, eventualmente alguns bancos privados. Quer dizer, o tal imposto inflacionário que está sobre o povo, e está pesadamente ainda sobre o povo, evidentemente, sobretudo sobre o povo que não tem conta no Open, e o povo abaixo de 100 mil cruzados, por definição, não tem conta no Open. Um detalhe que alguns economistas ex-progressistas esquecem, quando diz que está tudo bem, o povo está abaixo do Open, logo não está no Open. Portanto, ele tem lá o dinheirinho do cafezinho, que a gente usa para cafezinho e tal, o que ele tem. É o único que tem. Então, o povo paga, mas não vai para o Banco Central. O Banco Central não tem capacidade de emissão alguma. O Banco Central só tem capacidade de emissão autônoma, de emitir dívida. O resto do dinheiro que ele emite é para reciclar os depósitos à vista do sistema bancário. Então, nós estamos nessa situação. O que significa estas finanças públicas estão irremediavelmente quebradas enquanto não se resolver a dívida externa e a dívida interna, que se resolverão. Eu acho que realmente daqui até ao fim do século, nós, se estivermos vivos, veremos esta questão se resolver. Não posso dizer em que direção, não tenho bola de cristal, depende muito do que fizer a administração americana que se elege em novembro, depende muito da relação Estados Unidos-Japão, porque como o embaixador mostrou, o Japão está sobrecapitalizado vis-à-vis a sua produção e o seu comércio. Quer dizer, ele tem um excedente de capital absurdo que ele não pode reinvestir na ilha e também não pode reinvestir na Ásia toda, porque os Estados Unidos também estão disputando, evidentemente, as empresas que lá estão. E porque Taiwan também tem dinheiro sobrando, e porque a Coreia já está lhe movendo a concorrência, enfim. Os tigres parece que se converteram em dragões, na nova linguagem. Os 4 tigres convertidos em dragões estão começando a morder o calcanhar do próprio Japão, que evidentemente foi o centro. Então, se você tem uma situação na Ásia, em que o grande potência emergente está inteiramente acoplada aos Estados Unidos, no que diz respeito à aplicação de capital e mercado. Quer dizer, é decisivo o mercado americano para o Japão, tanto como aplicação de capital, como quanto aplicação de mercado. É impossível o Japão resolver, através da Ásia, sozinho isto. Então depende da flutuação americana. Se os americanos resolverem seguir à vista o que dizem os conservadores, isto é, cortarem o déficit público, cortarem o déficit comercial, etc., o Japão vai ter uma crise financeira sem precedentes. É possível que a próxima eleição, se forem democratas nos Estados Unidos, a Bolsa do Tóquio tenha uma quebradeira semelhante à que teve a de Nova York o ano passado, porque eles estão overcapitalized. Então, esse desequilíbrio entre Japão e Estados Unidos, que é o que está perturbando o sistema financeiro, não está resolvido. Enquanto ele não estiver resolvido, nem Nakazone, nem Banco Mundial, nem bancos privados americanos, que já passaram para o ranking de 10 para baixo, porque agora os japoneses é que estão em cima, nos darão um tostão. E até porque nós não passamos pelo mainstream da grande revolução financeira, tecnológica e de reorganização do mundo. Nós estamos uncoupled, já desacoplamos. É como um estágio do foguete. Nós fomos o 3º estágio de um foguete para o comércio dos Estados Unidos, basicamente, porque a América Latina era importante, era para os Estados Unidos. Claro, nós éramos um dos mercados preferenciais deles. 30% do comércio americano vinha para cá. E não somos mais. As multinacionais deles vieram, mas no nosso caso vieram também as do resto do mundo. Então nós estamos na seguinte situação. Tem 40 bilhões de dólares de capital estrangeiro cravados dentro do Brasil e que não tem saída. Porque nós não temos abertura suficiente para que eles saiam.
e não temos a dolarização argentina, porque a dívida argentina foi toda feita em vão. Quer dizer, é uma dívida especulativa em que os cidadãos argentinos resolveram dolarizar a sua economia e fugir para o dólar. Então, eles têm coisa de 10 bilhões de dólares em bilhetes dando volta na Argentina. Nós não temos. Como se sabe, tem aí uns quantos bilhetes ligados a contrabando, droga, etc., mas não dá para tanto. Segundo, o superávit comercial é a única válvula de escape para os capitais daqui para o exterior. Ora, o superávit comercial, por todas as razões apontadas, restrição de blocos comerciais no mundo, o fato que nós já estamos atrasados quase 10 anos, não é provável que se mantenha, a não ser com recessão. Quer dizer, para manter este superávit grande, nós teremos que gramar uma estagnação e uma recessão. E aí manteremos, porque, evidentemente, foi completada a supressão de importações, e não há dúvida nenhuma que em papel, em certa metalurgia, em certo petroquímica, nós somos, em termos absolutos, smithianos competitivos. Temos uma indústria metal-mecânica que está ficando rapidamente obsoleta, sobretudo a automobilística e a autopeças, e o setor de bens de capital. E daí? As empresas líderes são multinacionais. Como é que nós vamos obrigar a Volkswagen a se modernizar? Ela fez a fusão com a Ford para absorver prejuízos da América Latina inteira e para se defender. Quer dizer, não está indo bem em matéria de competitividade no mundo, que dirá nos Estados Unidos. Mas temos também a Fiat. Então, quais são as vantagens que eu vejo para o Brasil? Depois que esta ordem internacional ficar um pouco mais clara, porque ela está espessa, isto é, depois que a crise financeira se resolver, porque tem 8 a 9 trilhões de dólares dando volta, sem saber onde sentam, estão especulando em bolsas num nível sem precedentes, e a valorização está excessiva, sobretudo no Japão. Depois que você tiver um ajuste financeiro neste mundo, é provável que o Brasil parta da seguinte base que nenhum país da América Latina tem: dotação de recursos naturais, com a reserva que o embaixador fez, que é pertinente. Nós temos, em matéria de dotação de recursos naturais, e devemos preservá-la assim, porque a gente não tem a menor ideia para onde é que vai, uma das melhores dotações do mundo. Então, é claro que os nossos verdes ecológicos devem ser estimulados. Muita ecologia, essa é uma boa. Não custa nada ao governo, custa pouco, e é uma questão política. Então, muita ecologia é ótimo. Estamos todos de acordo que, ao reengrenar, que pode ser no fim do século XX, quando estaremos atrasados, 10, faltam quantos para o século XX? 13, 20 e poucos anos. É bom. Os senhores tenham consciência do seguinte: no século XIX, nós estávamos 100 anos atrasados. 100, industrialmente, quando começamos. Isto é por volta de 1800 e... Bom, é só ler a tese do professor João Manuel Cardoso de Mello, que esclareceu o assunto, do meu ponto de vista, de uma vez por todas, sobre como é que foi a tal da dependência, que foi aquela atrapalhada sociológica que inventaram aí. Ele explicou, na raiz do capitalismo tardio, como foi que a gente entrou nesta brincadeira. E entramos sempre, isto é importante, desde dentro. Não é hacia afuera, hacia dentro. Isso é coisa da Argentina, Chile, que foram os autores da teoria cepalina. Nós, brasileiros, começando no Furtado, continuando por mim, e os discípulos rebeldes de Campinas, sempre dissemos que o Brasil era diferente, que não era nem hacia afuera, nem hacia dentro, que era um país continental, era desde dentro. E o desde dentro sempre significou o Estado, que é constituidor desta nação, as burocracias civil e militar, e um grupo empresarial escolhido depois de uma crise, por ter sobrevivido, claro, para dar andamento. Quando o grupo Complexo Cafeeiro começou, vocês se lembrarem, o açúcar já era. O Nordeste já era. Vocês lembram? Muito bem. É provável que agora, quando tudo começar, São Paulo também já era. Aí vai ser uma chateação, porque São Paulo tem tudo. Portanto, São Paulo não é provável que já seja, no fim do século XX, apenas será um pouco mais caótico, mais desgraçado, isso sim. Mas eu acho que o pessoal já está habituado à desgraça paulista há muito tempo. E até melhora. Porque eu estou de acordo com o Wilson Cano, que se as oportunidades de continuar a fazer esta megalópole louca diminuem, o mais provável é que esta megalópole não se expanda nesse ritmo, o que é um bem para a nação. Porque, na verdade, se continuarmos o modelo concentrador sobre São Paulo, de todas as propostas que o colega disse aqui, São Paulo vai ficar absolutamente invivível no século XX. Mas, por sorte, nada do que o Cláudio propôs vai ocorrer no Brasil, não há evidências, e, portanto, São Paulo estará talvez melhor vivível no século XX do que está hoje, sobretudo se o pessoal se organizar como está organizando,
tanto a violência, quanto a droga, quanto o lumpen, quanto as comunidades de base, quanto a igreja, quanto os sindicatos, quanto as academias. Enfim, este processo fantástico de organização da sociedade civil, que é inteiramente segmentado e, por suposto, única discrepância com o embaixador, não levará a nenhum consenso na próxima década. Nós lutaremos pela democracia representativa, o que significa por um conflito e um dissenso que nunca se verificou no Brasil até hoje. E esta é a grande novidade. Nós teremos fatalmente, na próxima década, um grau de dissenso, de não acordo, de conflito entre os setores populares, entre as classes médias, entre as burocracias do Estado e entre o capital, sem precedentes. Os senhores imaginam que a crise de 30, do que é que se tratou de resolver? Dado que o Nordeste já tinha quebrado, tratou-se de, com o Banco do Brasil, salvar aí os cafeicultores de São Paulo, pegando umas hipotecas e depois redistribuindo as hipotecas. Mas os senhores devem ter desconfiado do seguinte: não tem nenhuma geração burguesa nacional que tenha 100 anos de existência. Se os senhores perguntarem quem são as famílias japonesas, elas têm 200 anos. Se perguntar quem são os 6 Shebu da Coreia, que ele privilegiou, são 6 senhores feudais coreanos, subsidiados pelo Estado coreano, numa extensão que deixa os subsídios do Dr. Delfim parecendo uma brincadeira de criança, com um setor financeiro inteiramente público, que só trabalhou a favor desses 7 caras, que estão agora dando um problema, que ao democratizar um Estado militarizado sem precedentes, como a guerra da Coreia e com aquela ameaça ali ao lado, enfim, tudo coisas que nós não desejamos para o Brasil. Eu imagino que ninguém queira uma militarização, uma feudalização do Estado, um enfeudamento dos interesses da Coreia. O que todos queremos da Coreia e do Japão é educação básica. A única coisa que há consenso entre qualquer economista, sociólogo ou politólogo é sobre a questão da educação básica. Quanto ao resto, não há consenso algum, porque, evidentemente, eu não creio que a disciplina militar japonesa, que já perdeu 2 guerras imperiais e manteve a disciplina, está indo agora à forra economicamente, provavelmente perderá esta guerra também. Porque eles têm uma vocação para perder, que dá a eles aquela dureza. Como diz um amigo meu, psicanalista, japonês não pode ser psicanalizado, porque ele não tem fratura, eles são assim. Não tem a chanfradura do homem ocidental, eles são assim. Não dá para. Mas, evidentemente, agora está começando a chanfrar, quer dizer, o pessoal está ficando ocidental e enlouquecendo. E aí já verão disparates que vão arrumar. Portanto, pela terceira vez, provavelmente serão derrotados, porque eles estão com a União Soviética, com a China e com os Estados Unidos. Enfim, 3 potências para ninguém botar defeito, como disse o embaixador. A União Soviética está meio balançante, mas não gostará de aventuras militares japonesas por razões óbvias. A China está crescendo a galope e, por suposto, que não gostará de ser outra vez submetido ao Império Japonês, que ela já tem uma vasta experiência do assunto. Quanto aos Estados Unidos, vocês imaginam se eles gostam da situação. Eles estão com o Japão assim, metido. O estômago americano, que é um enorme mercado, um estômago transnacional no momento, com um Estado um pouco em crise, que já se recuperará, tem o Japão assim metido. E uma boca comendo os Estados Unidos por dentro. E o rabo balançando. Obviamente, uma boa administração democrática séria quebra eles pela espinha, vocês já verão o que é que sobrará do Japão no século XXI, que é para não ter ilusões de que eles vão ser a Inglaterra do século XXI. Não é provável. Eles não têm treino internacional, nem tradição de domínio sobre o Ocidente, como para que o, aspas, perigo amarelo venha a ser. Isso é coisa, infelizmente, nos Estados Unidos, entre as camadas populares, e a nova cultura do lumpen nova-iorquino já está de moda bater em japonês. Quer dizer, o pessoal já não está gostando do japonês, o que é ruim, porque os pobres dos coreanos e japoneses que estão lá, uns vendendo banca de verduras, tem lá milhões de japoneses e coreanos pobres, que saíram daquela chatice, daquelas ilhas, porque não estavam tão bem, e se mandaram para os Estados Unidos, que ainda é o país mais aberto em mercado de mão de obra. Então lá, coitados dos coreanos, tomaram ali as bancas todas, você olha lá, não tem mais italiano, tem coreano, e corre o risco de levar uma porrada, porque tem o olho amarelo, e o pessoal vai ficar danado com eles. O que, evidentemente, lembra uma história trágica que eu assisti quando era menina na Europa, de que eles podem ser convertidos nos novos judeus, o que é uma coisa que eu não desejo para o povo coreano e japonês, que tem aguentado estoica e bravamente o seu próprio império interno durante tantos séculos. Não desejo, mas é uma das possibilidades num cenário tipo science fiction, ao qual eu de vez em quando sou dada. Quanto ao Brasil, não há nenhum risco.
Primeiro, qualquer Nisei de segunda geração é brasileiro. Isto não tem dúvida. Tudo é bem-vindo. Eu não vejo no horizonte ninguém inventando. Já ninguém mais nem diz fora os Yankees, porque é tão visível que não tem nada a ver os Yankees com isso. Que realmente fora o Japão, ou fora os alemães, ou fora qualquer coisa, não é provável. Nós realmente temos uma vocação, nisso eu concordo com o embaixador, não para o consenso e, portanto, não para uma governabilidade que permita um planejamento do estilo que todos nós gostaríamos, sobretudo eu que sou de lá, mas temos uma vocação para uma democracia multirracial, que vai ser conflitiva, chata, agressiva, com algumas passagens de mediocridade, corrupção, atrapalhação, como foi os Estados Unidos no último quartel do século XIX, que se alguém se der ao luxo de ler o que eles diziam sobre si mesmos, era exatamente o que nós estamos dizendo sobre nós mesmos agora. Quer dizer, é só olhar o que a elite americana dizia sobre o povo americano, os políticos americanos, a dependência americana, a porcaria que eram os Estados Unidos, a corrupção insólita, etc. Isso, aliás, o embaixador Roberto Campos, quando foi embaixador em Washington, ao tempo do Jean Goulart, fez um favor. Ele mandou para nós um discurso que era assim, contra a mudança da capital, e não botou. O que era? Era simplesmente a gritaria deles contra a mudança da capital para Washington. Os termos em que eles se referiam a Washington são idênticos aos que a gente hoje se refere a Brasília. Portanto, os senhores podem ficar tranquilos que se alguma semelhança temos, mais uma vez com um século de atraso, é com os Estados Unidos do último quartel. Então, em matéria de situação, nós corremos o risco de atravessar o que nos falta do século como uma situação psicológica, política, de confusão de grupos, de agitação de ideias, parecido com o último quartel dos Estados Unidos. Porém, tecnologicamente, nós só vamos perder, no máximo, 25 anos. O que é joia. Porque nós, no século XIX, estávamos com 100 anos de atraso, no Juscelino estávamos com 50 anos de atraso. Ele tinha razão, ele tentou fazer 50 em 5. Não fez, o Geisel completou. Na verdade, os 50 em 5 levaram 20 para fazer. Nós fizemos 50 em 20. A performance da industrialização brasileira deixa a verdade absolutamente semelhante à coreana e à japonesa, apenas a orientação é diferente, dado o tipo de inserção estratégico-militar, comercial dos dois países da Ásia versus o nosso. E o tamanho, né? Não passam de uma coisa pequenininha. Nós somos pequenininha, não estou desmerecendo, mas pequenininha. Quer dizer, não tem a problemática de um país continental, multirracial, não tem, quer dizer. Evidentemente, como vocês imaginam, no Japão não tem propriamente uma porção de louro drogado pleiteando emprego no setor público. Não tem. Não é. A malta lá é unirracial, não é pluri. Nós não. Então não tem que ver. Acho absurdo. Hoje, estou estudando o Japão e a Ásia só para demonstrar o absurdo da comparação. O absurdo da comparação, indo ponto por ponto. Começando pela questão racial, imperial, inserção internacional, geopolítica, terminando na questão organizacional. O Japão e a Coreia são conglomerados que não têm mais de 7 a 8 grandes famílias que dominam o conjunto da indústria. Portanto, eles têm internalizado na firma um complexo industrial inteiro. Ora, que eu saiba, se vocês se lembrarem dos meus textos antigos, e do Serra, 1971, por aí, a gente foi os inventores do tripé. A gente olhou e viu. Nós é o contrário. Nós não temos conglomeração. Nós não temos conglomeração sequer financeira, como eles. Os nossos bancos jamais foram donos de indústria e não querem ser, na verdade, Marcelo, não querem ser. E quem apoiou a industrialização foram os bancos públicos de desenvolvimento e continuarão a ser. Eu não vejo nenhuma vocação para os nossos grupos financeiros privados, começando no Unibanco e terminando no Bradesco, resolverem salvar e reestruturar a indústria brasileira. Coisa que parece que o nosso colega aqui tinha implícito, porque alguém tem que reestruturar. Alguém quem? Os nossos bancos? Não, os nossos bancos são iguais aos da Itália, eles não querem se meter com a indústria brasileira. Eles são bancos, ponto. Portanto, tem um problema do tripé. Como é que nós fizemos? Uma pata estatal, indústria pesada, financiamento, infraestrutura. Uma pata internacional, multi-internacional, porque nós somos multirraciais em tudo, até no capital. Multirracial do ponto de vista de capital, tem 30% americano, 30% europeu e o resto tudo. Japonês, coreano, latino-americano, etc. E o resto nacional, a pata fraca do tripé.
O que foi que o Geisel tentou? Reforçar a pata fraca. O BNDE subsidiou a taxa de juros escandalosas do setor de bens de capital, a siderurgia, contra a qual o colega agora se levanta. Pergunta se eles estão dispostos, agora que estão líquidos, a fazer o que a Itália fez, a emprestar dinheiro deles para o BNDE. E os 7 grandes italianos usaram a média banca, o banco estatal, como nós usamos o BNDE. Era a hora dos empresários que foram financiados pelo BNDE e que estão atolhados de liquidez comprarem ações do BNDE, debêntures do BNDE, privatizar o BNDE. Quem sabe eles topam. Essa é a questão. Então, nós temos uma questão de relação entre Estado e capital das mais complexas e diversificadas, que nenhum modelo do mundo tem, nem na América Latina. Eu acho que vai ser conflitiva, mas vai se resolver, com os que sobrarem. Eu acho que os 3 bancos estatais, Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDE, estão em crise, mas não vão quebrar. Não vão quebrar. Não sei quantos dos nacionais quebrarão, mas aposto que os 5 maiores não vão quebrar. Então, se eu tenho 5 bancos nacionais que não vão quebrar, 3 bancos estatais que não vão quebrar, está claro? Uma pleiade de empresários internacionais de todas as cores e olhos que também não vão quebrar. E alguns grandes nacionais que também não vão quebrar, eu estou com o modelo pronto para a tal conglomeração que o colega deseja, mas que não passa por nenhum consenso no momento, porque só depois de quebrar o sistema é que haverá consenso. Quer dizer, enquanto não tiver uma crise fiscal rotunda, um encilhamento financeiro que leve a terminar com o pagamento da dívida externa e, possivelmente, a mudar as condições da dívida interna, não sei em que sentido o Mário Henrique fez a proposta dele ontem, mas alguma ideia ele deve ter na cabeça, de quem paga o que é quem. Uma vez isso resolvido, nós encarceremos. Este projeto, no entanto, de desacoplamento mundial e de embananamento na transição do capitalismo, dá um tempo para que as reivindicações de massas se consolidem, através de uma luta perdida, muito perdida. Mas se vocês lembrarem, todos os países do mundo, e isto inclui todos mesmo, quando os setores populares conseguiram algo, foi através de algumas décadas de luta perdida. Mas de luta. E não através de um projeto paternalista, iluminista, ingênuo, de uma tecnocracia iluminada, progressista, que acha que, em nome do povo, dará ao povo aquilo que ele não tem condições de conquistar. Eu insisto, não há nem no horizonte nenhum projeto de consenso tecnocrático. Graças a Deus, porque terminaríamos numa ditadura militar para ninguém botar defeito. Não há. Portanto, não é provável que terminemos. Não há nenhum projeto de consenso burguês. Ainda bem, porque eles vão ter que brigar, competir, se modernizar, quebrar uns, sumir outros do mapa, como tem sido a tradição brasileira. E depois disto haverá, como é a tradição brasileira, um pacto de compromisso. Espero que leve o tempo suficiente para que o povo brasileiro e as suas elites, que realmente se identificam com ela e não com o Brasil miraculoso, tenham tempo de lutar democraticamente para reforçar a única pata que nunca foi reforçada em 70 anos de modernização conservadora e progressista. Este país cresceu sem parar nos últimos 50 anos, a 7%. Se modernizou numa extensão que não é para causar inveja a Japão nenhum ou Coreia. Foi uma modernização conservadora, por cima, autoritária. E nunca deu nada para este povo. Está bom que esteja embananado, não possa se modernizar, não possa fazer consenso, tenha que lutar, tenha até que recorrer ao povo ou aos seus representantes no Congresso para fazer lobby. Porque com isto nós afiançamos a única coisa da qual não temos experiência. Uma democracia conflitiva, de massas e de elites que não têm, no momento, nenhum consenso. E por isto mesmo, talvez no fim do século, e eu ainda esteja viva, nós consigamos, resolvido este problema, que é um problema de conflito, ingressar numa nova ordem econômica internacional. Paulo Nogueira Batista Júnior.
Bem, tendo em vista o adiantado da hora, e também para que vocês tenham a oportunidade de intervir no debate, eu vou ser extremamente breve e fazer alguns comentários sobre a questão da inserção brasileira na economia mundial, à luz do que nós ouvimos aqui dos expositores. Eu acredito que qualquer discussão da forma como o Brasil poderá se inserir na economia mundial tem que tomar como referência um fato básico. E esse fato é que a economia brasileira vem experimentando, nesta década de 80, um processo de introversão, de fechamento bastante acentuado. E esse processo de introversão, ele se verifica praticamente em todos os planos do relacionamento internacional do país, da economia brasileira. As importações chegaram a 23 bilhões de dólares em 1980. Hoje, nos últimos 3, 4 anos, o Brasil tem importado apenas cerca de 14 bilhões de dólares em média. O coeficiente de importações, exclusive petróleo, está em torno de 3% apenas, o que faz da economia brasileira provavelmente uma das mais fechadas do mundo no que diz respeito ao grau de penetração das importações. O capital estrangeiro retraiu-se de forma muito acentuada também na década de 80. Se nós tomarmos os dados referentes a ingresso líquido de capital estrangeiro, excluindo-se operações de conversão de dívida em capital de risco e lucros reinvestidos, nós vamos verificar que o Brasil recebia anualmente algo como 1 bilhão e 400 milhões de dólares, em média, no período 78-82. De 83 até 87, esse ingresso líquido de investimentos estrangeiros caiu para apenas 200 milhões de dólares, em média. No plano das relações financeiras externas, na segunda metade da década de 70, o Brasil tinha não só acesso regular e maciço aos empréstimos bancários internacionais, como também acesso já razoavelmente desenvolvido ao relativamente mais restrito mercado de títulos, mercado de bônus internacionais. Em 80, o Brasil perde acesso ao mercado de bônus e não tem recebido, desde 82, nada em termos de empréstimos bancários voluntários, ficando, portanto, inteiramente à margem do rápido desenvolvimento e da rápida diversificação do mercado financeiro internacional, a que fez referência aqui o embaixador Marcos Moreira. Bem, esse é o fato básico, um processo de fechamento. As consequências desse processo são, a meu ver, muito graves. A introversão reduz a eficiência da economia no longo prazo, dificulta a sua modernização, dificulta a nossa participação no processo de rápido desenvolvimento tecnológico que está ocorrendo a nível internacional e atrapalha também a própria implementação de políticas de estabilização no curto prazo. Por isso, me parece muito difícil supor que ela tenha resultado de alguma intenção deliberada ou de algum projeto de autarquização planejada da economia. Não obstante, essa é uma das explicações mais frequentes aqui no Brasil no debate corrente sobre o assunto. A introversão da economia brasileira nos anos 80 é ora atribuída às tendências da Assembleia Nacional Constituinte, ora ao nacionalismo obscurantista do PMDB ou de outros partidos políticos, ora à xenofobia crônica da burocracia brasileira em aliança com setores empresariais, etc. Mas, como eu indiquei, qualquer pessoa que reflita 5 minutos sobre o assunto vai perceber isso, o processo de fechamento da economia brasileira, o processo pelo qual ela reduz o seu grau de vinculação com a economia mundial, antecede em vários anos a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, o início do governo Sarney, e, por outro lado, não me parece nada razoável admitir que tenha ocorrido uma intensificação dos sentimentos protecionistas do empresariado brasileiro ou uma crescente xenofobia da burocracia estatal. Nada disso faz, a meu ver, o menor sentido. A verdadeira explicação para esse processo de fechamento da economia brasileira, a causa fundamental é, evidentemente, a crise da dívida externa. Foi a crise da dívida externa combinada com a recessão, o crescimento lento dos parceiros industrializados, o protecionismo a nível internacional, foi isso que forçou o Brasil a cortar o nível de importações, foi a instabilidade e foi a recessão decorrente da crise da dívida que gerou
a queda do investimento direto a partir de 83. Não é por acaso que, se você toma como referência o início da crise da dívida, no segundo semestre de 82 em diante, compara os dados, você verifica que nos 5 anos anteriores à crise, o Brasil teve, em média, 7 vezes mais ingresso de capital estrangeiro do que teve nos últimos 5 anos, no último período, portanto, da crise da dívida externa. E enquanto não for resolvida essa pendência básica, que é a crise de endividamento externo, vai ser realmente impossível pensar em termos de uma normalização das relações do Brasil com o mercado financeiro internacional. Eu não quero me estender nessa questão da dívida externa, inclusive porque há uma sessão hoje à tarde dedicada exclusivamente a ela. Apenas eu queria frisar essa vinculação que existe, e que não foi mencionada aqui até agora, entre o processo de fechamento da economia e a crise da dívida externa. Eu acredito que nós estamos hoje cada vez mais conscientes, e a professora Conceição mencionou isso, quanto ao fato de que, se não houver uma solução de caráter duradouro para o problema, nós vamos ficar condenados a gerar superados comerciais monstruosos, que serão gerados, sim, mas à custa de um processo de estagnação prolongada da economia. E hoje existe um consenso cada vez maior, sobretudo lá fora, diga-se de passagem, menos aqui dentro do que lá fora, de que o problema da dívida externa de países como o Brasil exige uma composição abrangente, exige uma solução que envolva a absorção pelo país devedor, no caso o Brasil, da maior parte dos deságios hoje praticados nos mercados secundários de crédito, seja através do cancelamento direto de uma parte da dívida, de uma parte significativa da dívida, seja através de uma redução substancial das taxas de juros sobre essa mesma dívida. É impressionante se verificar o grau de consenso que já existe sobre esse ponto genérico, mesmo nos países industrializados. Até as pedras sabem que a dívida externa dos países em desenvolvimento terá que ser revista, não poderá ser paga nas condições originalmente contratadas. Nós vimos que há uma vinculação muito estreita, isso foi mencionado aqui, entre a crise fiscal do Estado e a questão da dívida externa. Isso foi mencionado pelo Cláudio, foi mencionado pela professora Conceição, e realmente não há a menor possibilidade de superar a crise financeira do setor público brasileiro sem obter uma redução muito expressiva do serviço da dívida externa, através, seja do cancelamento do principal, seja de uma redução expressiva das taxas de juros. É claro que isso não significa que uma solução para a questão externa é uma condição suficiente para sair da crise. Todas as simulações que eu tenho visto, as que eu tenho feito, mostram, pelo contrário, que parar de pagar ou reduzir os pagamentos externos pode ser condição necessária, mas não é suficiente. Nós vamos ter que fazer um esforço de mobilização interna de recursos, a que fez referência o Cláudio, que vai ser muito expressivo. Em todo caso, uma solução de longo prazo para a questão da dívida externa é a única que oferece uma perspectiva de normalização das relações financeiras externas do país. Esse objetivo é um objetivo que nós teremos que perseguir no longo prazo, mas é preciso frisá-lo, no longo prazo, não há a menor possibilidade de reintegração do Brasil ao mercado financeiro internacional no curto e mesmo no médio prazo. Se nós agirmos agora para reduzir a carga representada pela dívida acumulada no passado, é possível que na segunda metade da década de 90, quem sabe, o Brasil possa pleitear uma reintegração aos fluxos financeiros internacionais. Antes disso, dado o montante da dívida, dadas as distorções acumuladas, tudo isso me parece muito difícil. Então, acho importante que se tenha isso em mente. O objetivo do seminário é ver um pouco o longo prazo. Eu não acredito que a gente consiga caminhar para o longo prazo à base das soluções que têm sido tentadas, refinanciando, ainda que de forma limitada, uma parte da conta de juros através de empréstimos novos. Isso só faz aumentar a carga da dívida e não resolve o problema que já foi mencionado aqui, da excessiva transferência de recursos ao exterior. Se nós não agirmos agora, eu tenho a impressão que o legado do século XX para o século XXI vai ser uma crise de desenvolvimento sem precedentes. O país terá perdido o elan que o caracterizou, terá perdido o dinamismo de longo prazo que foi típico do nosso desempenho até 1980.
E para finalizar a minha breve intervenção, eu queria fazer um comentário sobre um assunto que costuma escapar à temática de que normalmente tratam os economistas. Em todas as questões que dizem respeito à integração, à inserção da economia brasileira na economia mundial, eu acredito que o nosso país sofre de um problema básico, que é um problema de atitude, um problema de postura, digamos assim, das suas camadas dirigentes nas relações com o exterior. Se vocês me permitem um comentário de caráter pessoal, durante o período em que eu estive em Brasília, durante os 2 anos em que eu estive em Brasília, lidando basicamente com problemas internacionais, eu posso dizer, sem medo de errar, que eu encontrei sempre mais resistência à mudança na postura do país, dentro do Brasil, do que no exterior, do que no trato com os nossos interlocutores externos. É como se as nossas camadas dirigentes fossem, na verdade, incapazes de perceber o potencial que o país tem no relacionamento com o exterior. Elas apresentam, ao contrário, uma tendência praticamente sistemática a subestimar a capacidade de influência e o peso internacional que o Brasil, a meu ver, efetivamente tem. É quase como se elas não estivessem à altura do país que a elas caberia, em princípio, representar. Afinal, o Brasil é preciso lembrar isso, a 10ª economia do mundo, a 6ª em população, o embaixador Marcílio Marques Moreira lembrou que é a 3ª maior economia do mundo, a maior democracia do mundo, a 5ª nação em extensão territorial, a maior e mais diversificada base industrial da América Latina, e que apresentou, ao longo do pós-guerra, como foi mencionado aqui, uma taxa de crescimento de longo prazo que poucos países apresentaram em qualquer época. Não é possível que um país com esse dinamismo, com essa dimensão, não consiga defender de forma sistemática os seus interesses no plano internacional. Eu acredito que se o país está hoje afundado nessa crise de desenvolvimento, isso se deve, em grande medida, à incapacidade das nossas camadas dirigentes de aproveitarem minimamente o potencial de atuação internacional do país. Obrigado. Eu pergunto aos demais membros da mesa se desejam intervir. Cláudio? Tá ligado? Dá para ouvir, dá, né? Olha, eu não vou me alongar, que a hora está avançada, eu mesmo falei demais. Agora, eu acho que o importante é nós termos uma mensagem que nem seja utópica, e a professora Conceição tem a razão, nem seja nihilista, né? Nós temos que procurar algo entre esses dois extremos. O ponto que eu acho que é importante nós compreendermos é o seguinte, é que é difícil nós pensarmos em integração efetiva na economia mundial sem a reforma do Estado. A reforma do Estado não virá após a democratização, discussão, debate na nossa sociedade, virá em paralelo. Eu acho que, eu não acredito, eu acho que aí eu vou também discordar do embaixador, eu acho que acho que essa não é uma sociedade que, digamos assim, do consenso. Acho pelo contrário, acho que o dissenso é muito bom. O dissenso é a base da democracia. Perfeito? Agora, ao mesmo tempo, quer dizer, qual é o nosso papel enquanto técnico, intelectual, enfim, enquanto técnicos? É expor os limites, os custos e as alternativas. Isso é muito importante. Eu acho que isso não está colocado a priori no debate. Evidentemente, quer dizer, as alternativas, em última instância, é através da discussão política, é através da construção de um regime político aberto e democrático que eu não sei se é a melhor, mas, enfim, que diferentes alternativas serão, como é que se diz, escolhidas e, eventualmente, se chegará a uma coisa razoável, pelo menos. Eu acredito no processo de evolução, de aprendizado. A democracia é o processo, basicamente, de aprendizado. É assim que a gente aprende fazendo, dando com a cabeça na parede. Agora, ao mesmo tempo, é importante que nós não tenhamos uma mensagem que basicamente seja o seguinte, que é uma coisa que eu mesmo repito, bem, o Estado está falido. Como o Estado está falido, algo que não tem remédio, remediado está. Essa não pode ser uma mensagem nossa. Eu acredito que a mensagem, me parece, que é a mensagem mais adequada nesse momento é que o desmonte é necessário, o desmonte do Estado na área produtiva. Não é o Estado fazer tudo,
mas é sair da área produtiva, excetuando uma ou outra grande empresa. Segundo, que o Estado saia da área de regulação, promoção e proteção do investimento. Isso, Conceição, é sair, isso não é entrar. Que apresente soluções inovativas na área de infraestrutura, não é tomar a si o papel de financiar, ou mesmo de gerenciar, seria no máximo um elemento de catálise. Eu acho que digamos assim, há estratos dentro do Estado, inclusive o próprio BNDE, que podem, digamos assim, jogar esse papel de catalisador na área de infraestrutura e, finalmente, centrar recursos na área do social, em educação, saúde, etc. Eu acho que não é fazer tudo, é fazer algumas coisas e fazer bem essas algumas coisas. E se retirar do que não pode mais fazer. Mas, enfim, como você disse, eu acho que isso não cabe aos tecnocratas escolherem fazer. Eu acho que o que cabe a nós, enquanto técnicos, intelectuais, estudantes, enfim, é propor soluções, é pensar nos limites, é estabelecer esses limites, estabelecer os custos de alternativas. No máximo. É só isso que eu tinha a dizer. Obrigado. A palavra está franqueada ao público. Alguém do público, da plateia, deseja se manifestar? Tem um microfone ali em frente. Bom, se ninguém quer se manifestar, ok, Conceição. É duro, hein? Eu não tenho nada contra a proposta do Estado se retirar. O problema é que o Estado não se retira, a não ser quando o setor empresarial deixa que ele se retire. E ele só deixa quando o Estado quebra de vez. Eu insisto, na crise da regência, em 1840, é que sempre o Estado esteve. Não tem um setor empresarial desse país, que não tenha sido feito com os privilégios do Estado. Um só. O bloco rodoviário do Getúlio. Sem o Estado juscelinista é inimaginável os Camargos Correios da vida, os grandes grupos construtores. Sem a siderúrgica dando insumos baratos, é impossível imaginar a metalmecânica se desenvolvendo. Nunca o setor privado internacional se interessou por nenhum dos setores que o Estado brasileiro se meteu. Vocês precisam entender de vez que há uma contradição entre o que as pessoas dizem e o que ocorre, mais declaratoriamente liberal, de que meu mestre Bulhões e meu ex-professor Roberto Campos era impossível. Eles, em 64, declararam e lutaram para tirar o Estado da jogada. Puseram o Estado numa extensão nunca vista antes. Porque, pelo menos, o governo Geisel era estatizante. O governo liberal do Castelo Branco não era estatizante. E, no entanto, fez estatização numa extensão inacreditável. Retirar o Estado significa que os agroboys, que têm uma fortuna enorme na fronteira agrícola, e que gostariam de ter uma ferrovia que trouxesse barato, e que entregam na planta, entregam ali na beira da fazenda, significa que eles não têm crédito subsidiado, que está da ordem de 2 trilhões de cruzados, que eles não têm os transportes por conta do Estado, que eles não têm a comercialização por conta do Estado e que eles não têm nem crédito, nem comercialização, nem transporte por conta do Estado. Se o Estado se retirar disto, quebra toda a agroindústria da fronteira, inclusive o senhor Ronaldo Caiado, que é o primeiro a dizer que quer que o Estado se retire e o primeiro a pedir o perdão das dívidas. Não, o que não é possível é que as pessoas não entendam a contradição entre o discurso e a realidade. Se o Estado brasileiro retirar os subsídios à agricultura, à automobilística, à petroquímica, à siderurgia, os setores quebram. Isto é que precisa entender. E como, evidentemente, quebram, porque eles não vão pôr o dinheiro deles, que está ou em contas fora ou no Open, eles não têm capacidade de organização e gerenciamento como para se porem de acordo. Nós não temos uma burguesia conglomerada, ela é segmentada e sempre se atou ao Estado. Por isso é que, ao contrário do que eles dizem, tomara eu poder ser liberal, juro por Deus, a minha canseira é tanta que eu olho e puxa vida, tira tudo. Vocês imaginam que o doutor Bulhões
toda a vida, meu pobre mestre que está lá envelhecendo, toda a vida falou contra os subsídios. Para verificar um governo que ele apoiou desde o início, dar quantidades de subsídios às exportações, à agricultura, à indústria, inimaginável. Agora que você tira os subsídios, acaba a crise fiscal do Estado. Joia! E começa uma crise capitalista sem precedentes. Essa é a questão. Não é um negócio mole de resolver. Você fez um padrão de Estado desenvolvimentista desde 1937, em que o Estado é o centro da articulação, com o capital estrangeiro de várias procedências e com o capital nacional de várias procedências. Não conglomerou, segmentou o capital e amarrou-o no Estado. Agora diz, tira o Estado. Perfeito, então tira, para ver o desastre que vai dar. Porque não se pode propor desastres. Eu, eticamente, minha vontade é realmente dizer assim, tira o Estado. Se isto quisesse dizer que o povo sobrevivia, tudo, mas imagina se quebrar os grandes segmentos da burguesia brasileira que estiveram sistematicamente pendurados no Estado. Ou se chegar agora, os 80 bi, o senhor não leva mais um tostão do Open. É o fascismo, quer dizer, vai ser uma coisa para ninguém... Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ou vai ter interesses segmentados e corporativizados, lutando no interior do Estado e da sociedade, para ir fazendo acomodação, e ela virá, porque o Estado não tem capacidade de continuar na trajetória que continuou, e ela virá, e se reformas fiscais e monetárias sucessivas ocorrerão, e perdões de dívidas, e não perdões de dívidas, e negociações, ou, efetivamente, pedir que esta elite brasileira, segmentada, pendurada nas tetas do Estado, um Estado patrimonialista, defenda os interesses da nação brasileira, Paulinho, eu estou de acordo com ele. Nós somos um país com todas as características que tanto o embaixador quanto ele descreveram. Muito bem, mas isso é uma abstração. Porque o país é composto de 80 milhões de caras à margem, de 40 milhões de classe média, que estão danados da vida, porque não podem consumir tanto quanto antes, e de 10 milhões de empresários ou para-empresários, que estão inteiramente segmentados nos seus interesses. Ou as pessoas têm consciência disso e aceitam uma taxa de conflito, de estagnação e de reestruturação e acomodação lenta, ou o que é que estão propondo? Está propondo o quê? Uma ditadura militar feroz depois de uma briga parafascista? Eu não proponho uma coisa dessas. Está propondo o quê? Que o Estado se retire e quebre metade do capitalismo brasileiro? Eu não proponho, porque se o capitalismo quebrasse e o povo não, mas estão ligados o capitalismo e o povo. Não tem. Pronto. Não vai me dizer que, tirando o subsídio hoje da petroquímica, a petroquímica quebra. Nunca. Tem 30, 40 milhões de dólares em caixa. Como é que vai Eu estou dizendo o seguinte, ter 30 ou 40 milhões em caixa não quer dizer coisa nenhuma, porque está tudo pendurado no Estado. A caixa de todas as empresas está no open market em títulos da dívida pública, meu Deus. Não, há um entrelaçamento, então tem que ir devagar. Eu não estou contra o tirar os subsídios. Bom, mas então ponha pelo menos a palavra progressivamente. Mas acontece que é uma esquizofrenia. O sujeito vem, faz um discurso liberal, depois chega na Constituinte, faz as alianças mais espúrias para manter os seus privilégios. Ou não é? E faz o discurso liberal. É uma indecência. Vem um jovem economista que está no Banco Mundial e diz, olha, com razão, diz, olha, não conta muito com o Banco Mundial, não conta com nada. Perfeito, conta com recursos próprios. Mas quais recursos próprios? Se todo o dinheiro está sob a forma líquida, quer dizer, como é que eu posso chegar a dizer, o senhor, que não tem horizonte nenhum, sem credibilidade nenhuma, numa crise política fiscal desse tamanho, ponha o seu dinheiro. O cara não põe, porque a rentabilidade que ele espera disto é inferior à que ele está tendo. Então, obviamente, que voltamos ao que disse o Paulo. Ou as pessoas têm claro que a dívida externa e a interna são a cara uma da outra, e que esta é a solução que primeiro tem que ser encaminhada, ou efetivamente não haverá reestruturação, porque eu não posso obrigar nenhum empresário a investir no longo prazo com um horizonte de produtividade zero, e ao mesmo tempo ele tem certeza que o Estado não o desamparará até ao fim, porque o Estado é dele. É dele. Foi privatizado este Estado. Número 1. 2, que vai ser submetido à competência externa. Ele sabe que não vai, porque como a gente tem que pagar os juros, não haverá abertura de importações. Então é uma falácia, quer dizer, eu não posso chegar e ameaçar com duas coisas que eu sei que não ocorrerão. 1, abrir a concorrência internacional. Não haverá, porque eu tenho que ter um superávit comercial para pagar aos banqueiros. Então é uma aliança perversa.
nesse sentido. 2, retira-se o Estado dos subsídios. Não haverá. Então eles continuarão, até quando puderem, a fazer inflação em cima do povo e a desordenar as finanças. Mas tem limites. Tem. Chama-se o encilhamento financeiro definitivo. Ocorreu várias vezes no Brasil. Vai ocorrer de novo. Não é um problema de vaticínio. Vai ocorrer de novo. Depois que ocorrer, fatalmente, os que tiverem sobrado se rearticularão. Isso é que eu digo. Vai ter consenso e pacto de compromisso? Vai. Quando? Depois que a crise agravar. Vai tirar o Estado do... Vai. Quando? Quando o Estado estiver tão quebrado que não possa mais fazer. Agora, uma ideia racional, mão invisível, articulação tecnoburocrática militar, ou dos partidos políticos, ou dos sindicatos, é uma demência, porque cada um representa interesses segmentados. Eu não posso pedir ao diretor da Fiesp, mais aos líderes sindicais, que se ponham de acordo sobre uma política de endividamento externo, tecnológico, porque é uma demência. E não posso pedir que a burocracia do Banco do Brasil, do BNDE e da Caixa se ponham de acordo de qual é o mercado que lhes toca. Nem posso pedir que a Petrobras aceite o fundo. Não posso pedir. Eu quero dizer assim, isso foi feito. O que a Nova República tentou, pelos setores progressistas, foi isso, gente. O fracasso do Plano Cruzado não se deve a que o plano estava mal bolado do ponto de vista da estabilização heterodoxa. Se deve a que, seguida a estabilização, tinha que articular os interesses. E não foi possível articular os interesses. Porque os interesses no Brasil não se articulam, historicamente, senão ou na ascensão ou na crise definitiva do Estado. Eles não se articulam de outra maneira. Ora, como nós estamos ladeira abaixo com uma crise do Estado, lamento muito. Acho bom que os economistas tenham ideias do que fazer sobre qual é o sistema financeiro desejado. 2, como é que negocia a dívida externa a sério, porque a gente vai ter, ou então vai ter que dar o cano, alguma coisa vai ter que fazer. Esses problemas, mas que não me venha com a ideia de que há uma lógica divina, estatal, pública ou privada, capaz de pôr de acordo interesses tão absolutamente contraditórios. Quer dizer, aceitem a contradição, ou vai ficar todo mundo maluco, senão vai tudo pirar. Uns vão para um hospício, os outros vão para um convento, os outros vão para os Estados Unidos, os outros se mandam para a Austrália. Fica esse clima ridículo de que temos que sair do Brasil, que é um país sem futuro. Não é verdade. Não é verdade. Ao longo da próxima década, estará-se travando o maior combate neste país. E eu insisto que ninguém aqui, a não ser o Marcílio, ao discutir consenso, que é um sinal da democracia, e eu, que estou discutindo o povo, que nunca entrou em consenso algum, a não ser através de populismo, não entra, porque não deixou entrar, não tem como entrar. Esta questão é central. Então, apesar de que eu não acho que a democracia conflitiva resolva esta questão do Estado, muito pelo contrário, aumenta as demandas sobre o Estado, esta é a primeira vez em que a sociedade civil, povo, classe média, trabalhadores, mas estão sendo chamados a opinar a primeira vez. E ainda me vem dizer que essa Constituinte é um produto espúrio. Como um produto espúrio? Está lá expresso as contradições da sociedade brasileira. Foi a única Constituição que levou 1 ano e meio, com todos os segmentos, populares, não populares, pressionando num Congresso aberto para pôr lá os seus interesses. Ah, mas é contraditório. É claro que é contraditório. Então quer decidir o quê? Mano militar? Vou arrumar um gênio iluminado que vai declarar quais são os interesses do Brasil. Pois eu desafio que alguém nesta sala, ou em qualquer sala do Brasil, ou de Washington, ou de Nova York, ou do Japão, saiba quais são os interesses do Brasil. Não pode, por uma vez, aceitar que esta crise, talvez por seu desdobramento longo, vai permitir que o país se pense como nação, e como sociedade, e como sociabilidade. Não pode ter este otimismo, meu Deus, de por uma vez acreditar que este povo vai ter a sua hora, finalmente. É uma hora dura e dolorosa, mas vai ter, porque as elites desse país não têm competência, nem monopolização suficiente para 5 grandes, 10 grandes caras, como no Japão, se porem de acordo sobre qual é o destino do Japão. Não há, graças a Deus, nenhuma possibilidade de 7 Queiroz, 6 Shebu, 7 sindicados da Itália resolverem sobre os destinos do Brasil. Não há. Pela primeira vez, o destino deste país não está na mão de 7, 8 caras. Podem fazer a conspiração que quiserem, escrever os artigos idiotas que quiserem no JB, na Folha, etc. É irrelevante. Nunca houve, como agora, uma tamanha impossibilidade de um pacto conservador elitista decidir os destinos desse país. Logo, fiquemos contentes e vamos almoçar.
Eu gostaria de... Ao encerrarmos essa sessão, eu gostaria de expressar de uma forma muito eloquente, tendo uma presença marcante no debate econômico, social e político do Brasil, e gostaria de destacar que o embaixador deixou seus afazeres em Washington para comparecer a este seminário, porque entendeu a sua importância e a relevância de um debate tão frutífero e tão importante como o que nós realizamos hoje pela manhã. Muito obrigado.